Damn. Yeah. Yeah. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast, onde o conhecimento e o entretenimento se misturam. Hoje eu recebo aqui um amigo, ele que é mágico, é psicólogo, psicopedagogo, mestre em educação. Meu amigo Luan Visotto, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite de vir bater um papo aqui com a gente. Acho que vai ser um papo super tranquilo. Tô um pouco nervoso, acho que dá pra perceber logo, já tinha te avisado sobre isso. Mas depois que eu fizer a primeira mágica, acho que tudo passa, né, cara? Já relaxa, se solta, ficar né? mais tranquilo. Posso fazer, inclusive? Pode? Posso. Já vou começar logo com mágica, porque isso pra mim, como eu falei, serve como um relaxante. Mágica também é uma coisa meio terapêutica, sabe? Funciona... tem alguns outros efeitos colaterais. Essas duas cordinhas, por exemplo, é uma mágica que eu carrego pra todos os lugares quando eu vou fazer alguma coisa. São duas cordas e duas cordas possuem quantas pontas? Se a gente for somar. 4. Duas cada uma, 4. Só que se eu der um puxão nelas assim, elas passam a ser só uma corda. Uma corda possui duas pontas, que se dobrada ao meio aqui assim, tem também uma orelha, não é isso? Só que a ideia é eu fazer, eu voltar a ter duas cordas. Então eu tenho uma orelha, duas orelhas e dou um sopro mágico. Aí eu volto a ter a quantidade de pontas de 4, né? Que somam duas cordas. Duas cordas tem quantas pontas? Vou perguntar de novo, parece óbvio, mas não é tão óbvio em termos de mágica. Quantas pontas? 4. Não. Na verdade, eu vou puxar mais uma aqui, ó. Aí agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Se eu tenho 5 pontas, eu tenho quantas cordas? Valendo 1 milhão. Teria... 2 cordas e meia? 2 cordas e meia. Todo mundo responde isso, mas não existe 2 cordas e meia. Sim. Então eu vou ter que puxar mais uma ponta aqui pra poder fazer um pouco de sentido, né? Aí agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas, logo 3 cordas. Uma corda, 2 cordas e 3 cordas. É legal? É bacana, né? 3 cordas. Mas vamos contar junto, eu e você, vai. 1, 2, 3 e 4. Já mudou, eram 3? Ó, 1, vou conferir, 2, 3 e 4. Legal, né? Já deu até pra mudar a minha feição, já tô mais calmo. Posso ficar tranquilo pra começar a fazer ela de novo. Não, brincadeira, vou fazer ela de novo, não vai pra frente. Vamos ficar aqui com 50 cordas aqui. Vamos. Cara, sempre quando eu começo aqui o bate-papo, né, eu gosto de fazer da mesma forma para que quem nos acompanha conheça quem eu tô recebendo aqui como convidado e até para a gente também ter, né, esse conhecimento que muitas vezes os convidados a gente não conhece por inteiro, né? E eu queria que você se apresentasse, né? Falasse onde você nasceu, onde você cresceu, como que foi a sua vida antes da mágica, antes da psicologia, antes da parte profissional. Quem é Luan Visotto? Luan Visotto, eu sou de uma família de Brasópolis mesmo, nascido, criado aqui, e acho que quem conhece a minha família sabe também que a gente curte, o pessoal é muito adepto, muito ligado à arte, de um modo geral. E aí eu resolvi fazer o meu tipo de arte, que era mágica, acho que é bem dentro disso mesmo. Quando eu era bem moleque, eu comecei a jogar um jogo com uns 14, 13 anos, que chama Magic the Gathering. É um jogo que eu jogo até hoje, inclusive já tem 20 anos que eu tô nessa brincadeira, acho que eu nunca amadureci muito. Mas é um jogo que me permitiu já pensar de uma maneira um pouco mais lúdica, de pensar, não tem tanto a ver com a mágica. Mas, coincidentemente, um amigo que jogava Magic junto fazia mágica, cara. E aí aquilo foi mesmo que uma virada de chave na minha vida, assim, presenciar, ver ele fazendo os truques. E aí eu insisti, fiquei bem na bota dele um tempo, assim, pra poder fazer com que ele me ensinasse, passasse. Porque dentro do meio mágico, assim, não é... O segredo é hipervalorizado, justamente, lógico. Tanto que tem um monte de campanhas contra a revelação de segredos mágicos na internet ou de qualquer maneira que seja. Então não é um ambiente muito fácil. Então foi meio complicado. Eu tinha de treinar uma mágica, ir lá e apresentar. Ele me ensinava, né? Eu treinava, ia lá, mostrava pra ele. Se tivesse bom, aí eu aprendia outra. Então era meio que Isso foi pra mim uma cobrança, muito... né? Foi muito motivador. Que... Foi muito motivador. Assim. Então eu entrei de cabeça. Acho que com 15 anos, qualquer coisa que você pegar pra fazer, que você tiver paixão, motivação, vontade, o negócio vai se desenvolver muito, né?
E aí a mágica virou uma paixão. Quando eu fiz 18, eu tive a oportunidade de estudar, né? Vou fazer uma faculdade. E eu fiquei procurando alguma coisa que tivesse algum link, assim, alguma relação com a mágica. Porque era minha paixão, eu não podia deixar aquilo de lado, mas também não podia desperdiçar a oportunidade de estudar, né? E aí a psicologia surgiu como uma oportunidade de entender um pouco mais do ser humano, porque a própria mágica, para que ela aconteça, é preciso que você interprete um pouco as pessoas. Tem determinados números, por exemplo, como o mentalismo, que é uma categoria da mágica, que para você conseguir executar, para o negócio conseguir funcionar bem, você precisa entender de ser humano, entender de psicologia, Sim. entender de percepção, de atenção. Você precisa entender de diversos conceitos que estão ligados bem ao cognitivo, assim. A interseção que eu imaginava quando eu entrei não foi bem assim que a coisa funcionou, mas a psicologia também virou uma outra paixão, né? Assim, uma outra oportunidade de poder ajudar o outro, de poder estar em contato com o outro, que eu sempre gostei muito disso também, né? De estar no meio, sou uma pessoa bastante social, assim, que preciso bastante disso. E essa coisa da mágica foi seguindo até que eu cheguei no mestrado, que foi quando eu pude pesquisar. E aí eu tinha outras pesquisas em mente, mas no dia específico eu tive o insight, a brilhante, nem foi minha ideia, na verdade, da minha orientadora, de juntar as duas coisas. Ela falou assim, por que você está fazendo eu estava pesquisando sobre outro assunto. Por que você está pesquisando sobre isso e essa paixão eu vejo que é outra? E aí ela resolveu pesquisar sobre mágica. Aí eu fiz uma interseção entre a mágica e a educação. Foi super legal também, foi super gratificante ver a coisa funcionar, o projeto se iniciar, até que eu fizesse a minha dissertação, assim, foi interessante também em termos de pesquisa. Uma dissertação mágica. Sobre mágica e educação, né, cara? Que eram coisas que coligavam muito com o que eu já estava fazendo na vida, assim. Sempre trabalhei com festas infantis, né? Sim. Isso é inevitável. Já com 15 anos eu pude fazer minhas primeiras apresentações, que foi... Comecei com 15, logo em seguida eu pude me apresentar, né? Começava devagarzinho, desenvolvendo novos truques e levando a mágica sempre em paralelo com qualquer outra carreira que eu tivesse na vida. Qualquer coisa que eu estivesse fazendo, eu buscava encaixar a mágica, eu buscava jogar um negócio pro meio, mesmo pra ter essa... Não sei, o lúdico mesmo, buscando aquela coisa do jogo mesmo, lá do começo que eu falei do Magic, cara, porque eu adoro jogo, sou fascinado por coisas assim, sabe? Cara, é muito interessante porque, como você disse, né, a própria psicologia, ela te dá a possibilidade, a oportunidade de fazer leituras das pessoas, né? E o mágico, ele precisa disso, né? Ele precisa saber ler ali o momento para que a mágica aconteça de fato, né? Exato. É fundamental que você tenha... por exemplo, para que a hipnose funcione. A hipnose, qualquer hipnólogo, quando ele vai fazer a hipnose para você, quando ele vai fazer a hipnose de palco, de apresentação que eu digo, ele te explica como a hipnose funciona antes de tudo. É engraçado que ele entrega o segredo. Qualquer hipnólogo, ele vai entregar o segredo logo no começo. É que as pessoas não prestam tanta atenção, mas é isso. É indução, cara. É eu te dar comandos baseados em indução, observar os momentos em que a pessoa está mais predisposta a receber uma ordem, assim, um comando. Tem pessoas que já têm uma predisposição maior a receber esse comando, então casou bem, assim, né? Dá pra misturar bastante, assim, dá pra intercalar as duas coisas. E como eu trabalho com o público infantil, tanto na psicologia quanto na mágica, então é meio evidente que gostam, assim. Eu sou suspeito pra falar, mas a tendência de toda vez que eu faço mágica, ter criança curtindo, adulto, assim, meio que olhando de lado, assim, às vezes meio mais cabreiro, assim, mas também entrando na fantasia ali, também entendendo. É muito gostoso, cara. Eu assisti o do Beterraba, que teve aqui também, cara. E eu pude perceber muito de mim ali naquilo, no que ele tava falando, de como ele tava descrevendo também das dificuldades que ele enfrenta, mas dessa coisa de buscar o brincar, né? Ele é o brincante, né? Isso, puxa, é bem contagiante, assim, é uma maneira de acessar o universo infantil que outras coisas não, né, de outra maneira não funcionaria tão bem, né? E até uma coisa que ele falou aqui no dia, que eu acho que é bem interessante, que é a questão dessa inocência que a criança tem e de você poder trabalhar essa inocência, né? Ele definiu a palavra adulto, não foi? Sim. Cara, que eu fiquei fascinado quando eu vi aquilo também. Eu achei muito interessante também, porque assim, a gente, a partir do momento que a gente vira o adulto ali,
né? Que é a criança adulterada, né? Que ele citou. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não, cara. Porque assim, a gente tem essa magia de criança, mas a gente deixa ela de lado porque é tanta coisa que a gente acha que é assim. Se for parar pra pensar, a gente acha que é problemática, a gente cria problemas e deixa o foco, né? Esse momento de talvez deixar um pouco a inocência levar as coisas para que as coisas funcionem mais fácil também, né? Sim, de maneira mais leve. E quer ver, voltando, por exemplo, pro universo infantil. Um papelzinho, uma caneta. Vai lá. Faz pra mim uma bolinha. Pode usar isso aqui de apoio. Faz uma bolinha aí. Pode ser uma bolinha Que pega de aqui um tamanho médio. Pode fazer essa bolinha. Cara, eu tô tentando fazer uma bolinha e eu vou falar pra você. Pode pintar ela, colore ela pra nós aí. Cara, dentro do que você tá falando aí, de essa mágica encanta criança, adulto, porque na hora que o pessoal vê fogo, é sempre impressionante, cara. Todo mundo, na hora que vê fogo, fica impressionado. E aí, quando aparece uma bolinha, não tem adulto que resiste, não tem criança. E é uma bolinha normal, irmão. Pode olhar, pode ver, aperta ela, vê se tem alguma coisa de diferente. Vou dar uma mágica aí. É uma bolinha mágica, porque se eu fizer assim com ela, desse jeito, ela vai desaparecer e aparecer nessa mão. Eu coloco ela lá dentro, ela some e vem aparecer. Por isso que eu digo que é uma bolinha... Você entendeu? Agora quer segurar ela sabendo que é uma bolinha mágica? Ó, se eu pegar essa bolinha mágica e fizer assim, ó, passar o dedo em cima, ela vira duas. Entendeu? Duas bolinhas. Pode segurar de novo, vai lá, pega. Segura. Vê se tem alguma coisa. Vou ver se eu sei fazer uma mágica aqui pra vocês. Vai lá, ó. Vou fazer o seguinte. Dessas duas bolinhas, eu vou pegar elas e abre a sua mão, me dá ela aqui no meio, eu vou colocar aqui dentro. De dentro do meu bolso aqui, eu vou tirar mais uma bolinha. E imagina, pra uma criança, a criança consegue de verdade enxergar que eu tenho uma bolinha aqui dentro. Aqui na minha mão, aliás. Pro adulto enxergar é um pouco mais difícil, eu tenho que materializar ela, né? Aí eu jogo ela aí dentro, pode abrir. Pronto, agora já viraram 3, entendeu? E aí, ó, se eu fizer assim, quando aparecem 3 bolinhas, eu chego num ponto meio crítico dessa mágica, que é guardar elas. Eu vou colocar uma dentro do meu bolso, certo? Pego outra, coloco na minha mão e outra dentro do meu bolso. Foi muito rápido? Não. Deu pra pegar, né? Não foi... Deu. Não, tranquilo. Quantas bolinhas eu fiquei na mão? Bolso, mão e bolso. Quantas eu fiquei na mão? Cara, aí já também confunde a cabeça da pessoa. Tem uma. Vamos fazer de novo, porque eu sei que ficou confuso. Vou colocar uma dentro do meu bolso, vou colocar uma dentro da minha mão e agora mais uma no bolso. Foi um pouco mais devagar. Não, peraí. Ficou confuso de novo, ó. Vou colocar uma dentro do bolso, certo? Vou pegar a outra, colocar na minha mão e a outra no bolso. Fechou. Agora foi lento o suficiente. Quantas eu tenho na mão? Cara, minha cabeça confundiu já. Não tem nenhuma agora. Zero agora que desaparecer. Então, assim, é um pouco dessa risada aí que você acabou de dar que paga o que eu faço, assim, sabe? É tipo, saber que eu consigo acessar mesmo a pessoa no nível emocional, assim, não é só truque pelo truque, não é só mágica pela mágica, assim. Então, isso é cara, e é algo assim que, como você falou ali no começo, é algo que muita gente vai ficar extremamente fascinado, tem gente que vai ficar meio assustado. Tem. Os vários nuances ali, né, cara? Vários sentimentos que você capta no momento. Tem criança ali, né? que quando eu chego num evento, eu vejo que elas estão assustadas, elas não estão ali confortáveis, elas olham meio que de rabo de zóio, assim, querendo entender o que tá acontecendo, porque não é tão comum também, né? Mágica é uma coisa meio rara, né? Cara, e é uma coisa interessante que às vezes, dependendo do local que você vai fazer, tem o cara também que fala, pô, essa mágica aí, não sei o que, o cara fica puto também, né? Fala, que mágico que ele é. Tem. Isso aí, cara, é uma coisa que a gente tem de aprender a lidar, porque se é um adulto, você consegue trazer ele pro meio da mágica, e tem algumas mágicas que são meio que pensadas pra isso mesmo, pra você dar uma sacaneada no cara, pra você dar uma baixada na bola, segura sua onda aí, irmão. O adulto é mais fácil porque não envolve... você pode constranger um adulto, não me entendam mal, mas você pode constranger um adulto dentro de um limite, lógico, e não tem muito problema. Com a criança isso não é possível, se a criança tá te pentelhando ali, se ela tá entrando... E, cara, criança é curioso por natureza. Eu não vou julgar isso. Vai querer mexer nas suas coisas e tal. Então, assim, tem de aprender a lidar com isso mesmo. Trazer a criança pro seu lado. Tentar, de alguma forma, fazer com que ela perceba que o que ela tá fazendo ali tá dando uma atrapalhada e conduzir o negócio. Isso com experiência, cara. Nas primeiras apresentações eu saía irritadíssimo, mas irritadíssimo. Eu ia pra festa de aniversário e voltava
tiririca da vida, porque a criançada... Eu tinha uma vaidade com a minha mágica, eu tinha um cuidado com todos os meus aparelhos, assim, que criança com mão de salgado, com brigadeiro ali, pegando no negócio, ia ser incômodo demais, né, cara? Imagino. Então, depois que eu fui aprendendo a lidar com isso, parece que até a tendência de ter crianças assim diminuiu, cara. E quando você repara nisso, o público também percebe, quem tá olhando percebe que você tá querendo agregar, que você tá querendo fazer a coisa continuar. Então, os pais recolhem a criança, ou então a criança entende. No fim das contas, é melhor que você traga ele pro seu lado do que você tentar entrar num embate ali. Você não vai vencer nunca, né? A mágica surge pra você nos 14, 15 anos. 15 anos. Você falou, né? 15 anos. Como que foi pra você esse início? Você falou ali do aprendizado ali, mas como que foi pra você esse início e como que ela efetivamente entra na sua vida? Porque assim, inicialmente você vê ali, você buscava, mas ela entra efetivamente na sua vida e a partir de qual ponto que você fala, cara, eu posso apresentar agora? Foi muito rápido mesmo, assim, porque por isso que eu falei, eu não entrei pra treinar uma vez por semana, ou pra aprender como um hobby, sabe? Eu entrei de cabeça, de verdade, eu passava dias... Para a sua vida ali. Foi bem isso mesmo, cara. Meu ensino médio foi meio nas coxas, muito por conta de mágica, assim, sabe? Hoje eu tenho uma gratidão eterna por ter aprendido isso, por ter resolvido insistir com esse meu amigo para que ele me ensinasse as mágicas, sabe? Porque pra mágica é importante você ter uma abertura inicial, sabe? Alguém que te introduza na coisa, porque... Tem muitos termos que, hoje com a internet, por exemplo, você pesquisar, a internet explica basicamente tudo sobre mágica. Não tem nada que você não encontre no YouTube, não tem nada que você não encontre. É muito raro eu achar um efeito assim que eu queira, ou que eu queira entender como funciona, que o YouTube não disponibiliza. Só que você precisa saber o termo correto para pesquisar, você tem que ter a palavra certa, e geralmente os termos não são em português, né, obviamente. Então, esse inicial, assim, é preciso que... Eu acho que é importante você ter um apoio. Lógico que dá pra você desenvolver sozinho, sem dúvida. Existem cursos pela internet, afora, tudo. Mas pra mim foi muito... Como esse meu amigo também era outro aficionado, ele só me ensinou porque ele percebeu realmente a minha paixão pelo negócio ali. A gente saiu e começou a trabalhar junto. Então, com 15, 16 anos mesmo, eu saí por todos os buffets de Itajubá. Entreguei currículo em todos. Currículo mesmo. Eu quero trabalhar e tal. E fomos começando a ser chamado, fazendo eventos, assim, até a coisa escalar um pouco, assim. Como a psicologia também estava na minha vida, nunca foi uma prioridade máxima, assim, vamos dizer. Eu nunca precisei completamente depender só de mágica, embora sempre tenha me ajudado financeiramente muito. Mas aí, paralelo à psicologia, nos fins de semana, sempre que precisa, eu entrava de cabeça. Cara, e uma coisa que eu acho interessante, que você tocou no assunto, questão da internet. Hoje você acha tudo na internet, mas você aprender sem a internet, eu acho que traz mais comprometimento, eu acho, né? E o aprendizado, ele torna mais... como que eu posso dizer? Não sei se seria o termo mais tátil ali. Porque na internet, cara, por mais que você tenha tudo ali, vai ser aquilo meio que sozinho, por conta própria, e talvez você não vai ter, de fato, a essência do tá aqui, junto ao lado ali, apanhando sozinho, né? Levando... as dificuldades, conhecendo as dificuldades de fato, né? Porque na internet você para sozinho e você vai ficar estudando, cara. Talvez a pessoa fique ali muito tempo estudando e até faça boas coisas, mas acho que talvez no dia a dia ali, junto com outra pessoa, o cara consegue ver o seu erro, falar, você precisa ajustar isso aqui, você precisa ajustar aquilo lá. Cara, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Nessa mesma época, quando a gente começou... a gente que eu falo porque éramos um grupo de 5 pessoas ao todo, cara, que treinava mais aqui em Brasópolis. Então isso era vivido intensamente não só por mim. E essa troca era fundamental. Então a gente às vezes tinha alguns desafios. Hoje você tem de inventar uma mágica. Aí a gente tinha que criar alguma coisa. Lógico que criar hoje em dia é uma coisa complicada de se falar, né? Parece que tá tudo posto já, parece que já foi feito. Mas era meio que isso, adaptar alguma rotina, mostrar a criatividade, sabe? Sim. E aí os outros assistiam e meio que avaliavam. Então, com a internet você não ia ter essa possibilidade de troca, né? Claro. Ninguém ia poder dizer, ficou bom pra caramba. Ou, cara, não ficou legal. Na hora que você fez isso, eu vi como que rolou, como que acontece. Porque a mágica, voltando a falar um pouco do segredo, ela depende muito do segredo, né, cara?
se você dança e erra um passo, ninguém às vezes percebe, ou se você toca ou se você pinta, você vai lá e apaga. Então, das artes, das performáticas, assim, a mágica não dá possibilidade de erro, não, cara. Se eu errar alguma coisa aqui, você vai saber o segredo. Então, perde a graça completamente do negócio. Não pode errar, não né? pode, é uma coisa... É lógico que o que o mágico faz é ter planos B, assim, C, ter outras alternativas para caso alguma coisa dê errado. Mas acho que esse feeling de improvisar, você vai adquirindo com a experiência também. Lógico que eu acho que pra mim uma escola fenomenal, além de ter pessoas que me ajudaram, ter trocado, foi botar a cara. Ir lá e fazer. Então, minhas primeiras apresentações foram tenebrosas. Eu já cheguei a quebrar um prato, assim. Foi um prato de vidro. Eu cheguei a dar uma bica no prato, quebrar o prato no meio da criançada na plateia, assim. Já tiveram situações constrangedoras. Lógico que eu já errei muito. Mas é a construção também de um personagem, porque quando eu começo a fazer mágica, tem hora que eu me pego me analisando, me olhando e falo, caramba, eu sou outra pessoa quando eu viro mágico, cara, é outra personalidade, é outra dinâmica, outro jeito de falar, e é botar a cara, é começar a ir mesmo pra que funcione. Cara, mas esse também eu acho um ponto bem interessante, você como psicólogo talvez consiga trazer até mais sobre esse assunto, mas acho que em todas as profissões, principalmente aquelas de exposição, acho que todo mundo cria um personagem, por mais que não perceba isso, né? Porque você assume uma postura ali que às vezes você para pensar e fala, cara, parece que se fosse no dia a dia normal eu não seria assim. Não, de forma nenhuma. Não tem como eu pego uma carta o tempo inteiro. Então não acho tem que como... é meio que por necessidade a gente cria essa persona, né? E é gratificante você ver quanto funciona, assim, quando dá certo. Acho que você, enquanto entrevistador, aí também deve ter essa personagem incorporada e já deve lapidar ela. Você imaginar gags novas, você imaginar novos punches, assim, você imaginar novos encaixes para, tipo, ou um jargão, sei lá, alguma coisa que você costume sempre falar. Que funcione melhor, cara, e né? você assistir, você poder se ver, né? Acho que também é uma oportunidade de mudar, de melhorar a coisa, né? E quando você vai pra psicologia, você vai estudar psicologia, você já imaginava de juntar a mágica e a psicologia? O objetivo era só esse, assim, na Era verdade. Se eu pudesse, desde sempre eu largava tudo e ia só viver de mágica. Meus colegas de trabalho lá que não me ouçam dizer isso, mas é tipo... Na verdade eu brinco com eles, falo sobre isso, todo mundo sabe dessa paixão mesmo, assim. Então, psicologia meio que veio como um acessório, veio que como um complemento para esse meu estudo, porque eu já fazia sobre de mágica mesmo, assim, sabe? E é um desafio, porque não é tão óbvio assim o link, por mais que as pessoas possam imaginar que seja, mas não é tão óbvio assim o link entre a psicologia e a mágica, quando é prático, assim, porque eu consigo fazer a mágica, mas às vezes explicar o componente psicológico, o arranjo todo que foi necessário para acontecer aquilo é sempre mais complicado, entende? Mas envolve vários fatores cognitivos. A mágica né, uma coisa da percepção. É meio que subverter a percepção, né? O real, o irreal, aliás, né? A fantasia acontecendo ali na sua frente. Então, de alguma forma, eu vou ter que mexer no psicológico para o trem funcionar, né? Então, é muito óbvia a relação, mas ao mesmo tempo não é tão simples assim, sabe? Não é tão... Não sei se eu respondi bem o que você perguntou, mas... E você começou a trabalhar como psicólogo no setor privado, no setor... Então, eu trabalhei na Mali. Sim. Trabalhei na Mali, mas já era... Incrivelmente tive essa sorte de trabalhar com mágica lá, de certa forma. Também. De certa forma era isso. Eu tinha funções de psicólogo lá, porque eu trabalhava com segurança comportamental. Então, eu... tinha partes mais burocráticas, assim, do trabalho, que eram os lançamentos, mas basicamente eu dava treinamento para as pessoas. Sim. E, pô, se eu for falar, eu vou falar sem usar mágica, que jeito. Então eu começava tudo que era efeito, tudo que era palestra, tudo que era treinamento, cursinho, para falar de segurança no trabalho, qualquer coisa que eu metia mágica. Às vezes enforçava barra, assim, para encaixar o efeito de mágica que tivesse a ver. Mas às vezes funcionava também maravilhosamente. Eu tinha uns feedbacks legais, assim, que eu gostava de ouvir da galera depois de ter feito essas palestras, assim. Então, na Mali foi essa a oportunidade que eu tive de já casar a mágica.
E quando eu falei que era mágico, na entrevista de emprego mesmo assim, quando eu falei que era mágico e já que era uma vaga pra dar treinamento, pra falar com o público mesmo, eu vi o semblante do entrevistador, que no caso seria o meu futuro chefe. Uhum. Eu vi o semblante dele mudando, cara. Eu vi a cara dele. E eu levei uma magiquinha de brincadeira ali, porque eu vou falar que sou mágico, tem que provar, né, Ué, irmão? lógico. Não adianta só falar. Aí eu meti uma magiquinha pra ele ali, eu já vi a cara dele virando, assim. Eu falei, então acho que já abriu mais uma porta. Uhum. E aí fui trabalhar depois também, tem o acampamento NR e tem o Paiol Grande, que é em São Bento do Sapucaí. Tem o NR em Sapucaí-Mirim. Sapucaí-Mirim e o Paiol Grande é em São Bento. Também mais ou menos uma história semelhante. Fui lá fazer uma entrevista para participar de um processo de trainee. E aí, a hora que eu meti o papo de mágico, a história já mudou, a maneira como eles... E aí fui contratado, fiquei um tempo também trabalhando lá. Eu trabalhei com segurança do trabalho em Pouso Alegre também, que era basicamente com treinamento de segurança. Também tinha uma parte burocrática, mas eu conseguia usar a mágica pra caramba. E agora no trabalho da PAI, cara, que é, assim, onde eu me encontrei em termos de psicologia. E a possibilidade de usar a mágica lá é muito, muito óbvia, assim, é muito... cara, é muito legal poder, às vezes, passar na sala, dar uma brincada com a criançada, ou às vezes quando alguém vem na minha sala ali também, mostrar um truque, ou um evento que tem, às vezes evento com os pais, às vezes só com as crianças mesmo, assim. Então, lá já foram... De apresentação, eu já devo ter feito umas 8, 9 apresentações. Me exploram em termos de mágica. Porque, eu adoro. Eu já disse pra eles, ó, todas as oportunidades que vocês tiverem, vocês me coloquem aí que eu vou fazer, porque é a minha paixão. Então, trabalhei nesses lugares, assim, minha experiência profissional. E um tempo, esqueci de dizer, um tempo em Belo Horizonte também, que lá tinha uma escola e dentro da escola tinha um circo. Caramba, que legal, eu ministrava oficinas de mágica lá, foi pré-pandêmico, assim, bem nas vésperas dela. Quando estourou a pandemia, aí atrapalhou tudo. Desandou tudo, o caldo lá em Belo Horizonte. Mas tava começando também com esse trabalho, porque oficina e paralelo a isso tudo que eu tô falando, sempre fiz mágica. Desde os 15 anos eu trabalho com isso. E lá em Belo Horizonte foi para fazer oficina de mágica, porque foi depois do mestrado, então... Pro mestrado, eu construí uma oficina de mágica, porque não bastava ser só a apresentação, a ideia era ensinar alguma coisa. Então, eu desenvolvi essa oficina de mágica, que é onde eu ensino o básico, sabe? Porque, de novo, a gente tem... Eu enquanto mágico, tenho que ter muito respeito pelo segredo. Não tô aqui pra revelar nenhum segredo, embora tenha um aí que eu reservei pra ensinar pra galera. Legal. Fiquem até o final, vai ter mágica, vai ensinar, velho, vai sair daí fazendo mágica. Mas a gente tem esse receio, essa preocupação com o segredo. Mas numa oficina de mágica, quando as pessoas demonstram interesse, quando alguém... Porque mágica é uma arte que tá mendigando, tá pelejando para continuar em pé, assim, sinceramente. A quantidade de adeptos tem diminuído, embora na mídia a gente possa perceber algumas pessoas que às vezes aparecem, assim, tipo... Um Pyong, um Barbieri, sei lá, um Chris Angel da época ali, as pessoas vão aparecendo alguns. Cara, a arte como um todo, né, cara? Como um todo, assim, você vê que determinadas artes, elas estão ficando um pouco de lado, né? Eu acho que a própria tecnologia meio que atrapalhou um pouco essa possibilidade do encantamento, digamos assim, né, cara? Exato. E aí a gente, pra tentar manter a arte, o segredo é importante, mas eu preciso que a mágica continue, cara. É importante que tenha uma nova geração, Sim. É importante que novas pessoas se interessem, é importante que haja divulgação da mágica. Então, daqui a pouco deve estar aí a pergunta sobre o Mr. M aí, né? Todo mundo pergunta sobre o Mr. M. Todo mundo pergunta sobre o Mr. M, mas ele cumpriu um papel duplo na mágica, assim, vamos dizer, na mágica brasileira em especial. Porque ele veio... Revelou diversos segredos, tirou muita gente da zona de conforto, mas em contrapartida ele fez uma divulgação. Ele é hoje o mágico mais conhecido do Brasil. Se eu perguntar de mágico, a primeira resposta vai ser Mr. M. E qual que foi o grande mérito dele? Ele não é um performer do melhor, ele não se apresenta assim tão bem, ele tecnicamente não é o mais maravilhoso, mas ele revelou o segredo, cara. Então era o que as pessoas queriam ver ali. Então foi um papel meio que duplo, divulgou, serviu, teve um efeito. Foi um período em que, cara, o Brasil parava pra ver o cara revelar a mágica na TV, cara. E isso também foi uma das coisas, tipo, antes dos meus 15 foi uma das coisas que me influenciou bastante também. Ele, Copperfield,
Hoje, pensando um pouco sobre essa conversa que a gente ia ter aqui, eu falei, cara, a mágica vem desde quando, assim? Uhum. E acho que a lembrança mais antiga que eu tenho é de uma apresentação do Copperfield, justamente no Fantástico. Então, Que a galera me parava marcou, pra assistir. Eu também lembro de assistir Copperfield, querer ver Mr. David M, Blaine. David Blaine, uns caras, uns puta cara foda pra caramba, o próprio Chris Angel, Chris mais Angel, recente. aham. Cara, e um negócio legal que, assim, cara, a própria Netflix, as coisas tem algumas séries de bons mágicos, Saiu muito né? filme também. Sim, e aí você vê, cara, por exemplo, nos Estados Unidos, em Las Vegas, tem mega eventos e shows que ficam, não sei se ainda fica, mas ficavam em cartaz, assim, ao longo do ano de mágicos, né, cara? E isso é um negócio muito doido, né, cara? Muito legal, né? Tem uma dupla de brasileiros que eu aconselho todo mundo a pesquisar, chama Vicky e Fabrini. Hoje eles estão fora da ativa na mágica. O Fabrini é um pintor maravilhoso, mas eles passaram 40 anos fazendo exatamente o mesmo número de... Era um número de... 40 anos, acho que eu tô exagerando, desculpa. Em torno de uns 20 anos, não vou me lembrar. Mas são vários anos fazendo exatamente o mesmo número de 10 minutos. Era um número de 10 minutos e eles sobreviveram, fizeram a vida. Ele ganhou o FISM. FISM é o Festival de Mágica, é um festival internacional de mágica. Eles ganharam o FISM com um ato de 10 minutos. Então, tipo assim, a vida inteira artística dos dois, não querendo desmerecê-los de forma nenhuma, porque são ídolos, mas a vida inteira resumida em um ato de 10 minutos e que eles lapidavam segundo a segundo daquela coisa, assim, sabe? Então era um trabalho, nem sei porque que a gente chegou nesse ponto do Vic Fabrini, mas era um trabalho de... Eu fico imaginando a dedicação, o quanto que o cara porque tem você que precisa deixar o negócio 100% ali pra você cara, conseguir manter, né? Que fascinante. Assistam o Vic Fabrini. Cara, você falou de dupla, eu já aproveitei e pesquisei aqui que eu gostava muito de assistir. Tem uma série, eu não sei se é na Netflix, do Penn Teller. Cara, os dois também são geniais. São dois ídolos grandes que também. É muito legal, né, cara? E esses caras são consultores também de filmes ou de outros mágicos. Esses caras são fomentadores fantásticos da arte mágica. Cara. Fantástico mesmo. O que eles fazem aí esse programa é o Full Us que você tá falando, não é? Sim. É incrível, cara. Isso lança muita gente. Tem muito cara bom que eu tenho assistido, que eu fui descobrir lá, cara. Cara, é muito legal isso, né? Você vê o quanto que, por exemplo, nesse caso específico do programa, que isso muita gente imagina assim, cara, um programa com... Talvez imagine, cara, um programa com mágico, o cara vai estar lá, vai estragar a arte. E na verdade não, né? O cara tá ali, ele tá fomentando, sim. Tipo, quando eles vão falar do segredo, porque o programa, pra quem nunca viu, é assim, o cara tem que enganar os dois, né? Eles são dois gênios da mágica, caramba, historicamente falando mesmo, são dois gênios. E eles têm que ir lá e quem conseguir enganar os dois ganha um show em Vegas, sim, né? Ganha uma participação, um show em Vegas, né? Eu acho que a participação no show deles. No show deles, coisa assim. Eu acho que é isso mesmo, verdade. E quando eles... lógico que daí pra eles... provarem que eles entenderam o truque, eles têm que falar qual que é o segredo. Só que quando eles vão falar o segredo, corta o microfone, corta a câmera, eles tampam a boca e vão falar pro cara no pé do ouvido dele ali assim, ó, você fez isso, não foi, irmão? Aí se realmente... Aí ele fala, não, foi, eu fiz. Ou então, não fiz isso. Se ele disser que não, enganou, ganhou uma participação no show em Vegas. Então, a preocupação com o segredo é muito fundamental essencial, mesmo. Né? Pra que a coisa continue, já que tá tão banalizado, né? Cara, e aí... A Pai, que eu acho que é algo... E você demonstrou tanto que você gosta. Sim. Cara, é algo... assim, eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes na Pai e estar ali vendo os pacientes, digamos assim, não sei se esse é o termo, mas as crianças, as pessoas que estão ali, que tem inúmeras peculiaridades... Como que estar inserido nesse mundo e levar o seu trabalho na Pai, assim? Porque eu imagino que seja algo que, da mesma forma que a gente falou agora há pouco ali no começo, o levar a mágica, levar essa fantasia para as crianças é um sentimento, como levar pro adulto é um sentimento, mas acredito que para eles é um sentimento talvez redobrado, mais amplo, né? Sim. Essas oportunidades que eu tive de
Porque, na verdade, quando eu entrei na PAI, eu trabalhava lá. Deixa eu pegar desde o começo. Então. Lá é dividido em 3 setores. Setor de reabilitação, que é onde rolam os atendimentos médicos, com psicólogo, fisioterapeuta. Tem uma escola lá dentro e tem um setor de assistência social. Então, são dividido em 3 setores. Eu trabalhava no setor de reabilitação, então eu trabalhava atendendo as crianças. E ali eu já começava a dar uma brincada, usava algumas coisas de mágica para fazer o atendimento. Mas aí eu migrei para a escola. Surgiu uma vaga para psicólogo escolar. Falei, é minha cara, vou para dentro, né? E aí eu fui, antes de ir, enquanto ainda trabalhava na reabilitação, fui chamado para fazer uma apresentação de mágica para os alunos da escola. E eu continuo ainda sendo bastante, não sou profundo conhecedor, ainda a gente sempre tem que estar estudando, se atualizando sobre diversidade, sobre neurodiversidade, sobre as síndromes, assim, porque são... Cara, eu fui conhecer várias ali dentro, assim, vivenciar essas coisas. E quando eu fui fazer essa apresentação, eu preparei um material meio que pensando de uma maneira... Nossa, eu preciso adaptar. Será que eles vão me compreender? Será que eu vou conseguir acessar essas crianças? Porque, poxa, uma criança cadeirante com paralisia cerebral, por exemplo, ela tem um nível de reação baixo, cara. Ela às vezes não consegue ter um movimento correto dos braços, o próprio rosto, às vezes ela não consegue esboçar uma expressão. Então, às vezes, porque eu conheci alguns dos alunos e falava, puxa, eu preciso fazer alguma coisa que atinja eles, assim, e preparei uma apresentaçãozinha mais light, vamos dizer. Mas quando eu cheguei lá, foi mega hard, assim, o nível de cobrança, de entendimento, de percepção delas, me quebrou no meio mesmo, de verdade, assim. Então, foi um tapa na cara de, tipo, que deixa de ser capacitista com a sua arte, vai lá e mostra ela assim como ela é mesmo, que eles vão entender e vão captar. E às vezes, assim, eu continuo fazendo e não minimizo nada, assim, não diminuo a complexidade de muita coisa lá não, cara. O nível de compreensão, por mais que a nossa escola seja uma escola para alunos com deficiência intelectual, mas o nível de compreensão lá é ótimo, é maravilhoso. Criança é criança, tudo igual, cara. Sim. Funciona. Eles vão sorrir, eles vão achar legal algumas coisas. Se eles não gostarem, eles vão falar do mesmo jeito. E a sinceridade da criança é bacana. Demais. Porque ali, se não gostou, é na hora e não tem... Nós, como adultos, também a gente tem isso, né? Às vezes você não gostou de alguma coisa, você dá uma amenizada. Não, a criança não, ela vai lá e tapa na cara mesmo, né? E ali na PAI, né, vou continuando falando sobre isso, eu fui aprendendo algumas coisas, algumas técnicas, eu acho que dá para mostrar aquele material que eu trouxe também, para falar um pouco sobre isso. Eu trouxe algumas coisas. Kelly, eu acho muito, muito interessante essa possibilidade de você poder unir, né, a psicologia, a mágica e estar num ambiente como esse de ter cada indivíduo com uma coisa ali que é totalmente diferente do outro e tem essa necessidade. E aí você, como você disse, em alguns momentos talvez você vai ter de fato ter essa adaptação, mas eles vão absorver isso todos da mesma forma, né? Porque a arte, ela cativa da mesma forma todo mundo, né? Com certeza. Só que lá, embora eu esteja dizendo que acaba sendo criança como outra criança, a gente precisa ter a equidade como um lema lá. Eu preciso adaptar alguns materiais. E esses que eu trouxe aqui são materiais que são mais ou menos relacionados a isso. Por exemplo, isso aqui, a galera deve conhecer, é um abafador. Para crianças autistas, que é uma grande parte do nosso público lá, ou não, até para adultos, lógico, isso aqui, elas têm uma disfunção sensorial, vamos dizer assim. Elas têm uma desregulação sensorial, ou seja, visão, tato, olfato, paladar, audição, são de alguma forma modulados diferentes, assim, sabe? A gente não rotula muito, mas... E alguns apresentam hipersensibilidade auditiva. Isso aqui é uma maneira de você, por exemplo, reduzir uma crise, é uma maneira de você evitar que uma crise aconteça. É lógico que uma criança em crise, assim, quem já viu uma crise de criança com autismo, sabe que é uma coisa meio desesperante. Então, não vou conseguir colocar no menino quando ele já está em crise. Mas, num trabalho preventivo, isso foi uma ferramenta maravilhosa que a gente consegue utilizar lá. Isso aqui também, por exemplo, um aluno com baixa visão ou cego. Isso aqui é um relógio em braille. Cara, que bacana. Então, tanto para ensinar a criança a ver as horas,
como para geral, né? Uma inclusão ali na... Esse é um outro material que a gente também tem, que também pode utilizar lá. Uma familhinha terapêutica. Então, se você for fazer um atendimento, como que você acha que você consegue falar com uma criança sobre a família dela? Porque não dá, numa sessão de psicologia com um adulto, você pergunta, como é que é seu pai, o que ele faz, como é que é sua mãe, como é que são... Você pergunta. Para uma criança, você precisa levar para o mundo da fantasia. Então, essa aqui é uma família terapêutica. São bonequinhos que ela facilmente vai poder associar a algum membro da família, já é meio óbvio. Isso tem estudos que embasam isso. Então, tem bonequinhos que vão representar um avô, uma avó, um pai, uma mãe. É também uma outra maneira de você acessar. Porque outra coisa que é muito comum entre autistas é a incidência de pessoas que sejam não verbais, que não apresentam um comportamento de fala. Não significa que ele seja surdo ou mudo, não significa que ele tenha alguma disfunção de fala. Significa somente que ele é não verbal. Ele tem intenção comunicativa, ele pode usar outros métodos para se comunicar, mas ele não fala. E aí, essa família terapêutica pode ser utilizada. E esse outro recurso aqui, que é maravilhoso, que quando eu vi, assim, foi que coisa desengonçada, mas depois que eu vi isso na prática, funcionando. Isso aqui é um sistema de comunicação alternativa. Então, isso aqui, basicamente, é uma maneira de você se comunicar com pessoas que sejam não verbais. E são, não sei se a câmera pega bem, mas são diversos quadrinhos, os pictogramas. E esses pictogramas, cada um deles representa uma coisa. Então, tem aqui o que, onde, quem. Ele é separado por... Essa aba, por exemplo, é uma aba de perguntas. São só perguntas, né? Tá vendo? Onde tá? Onde vamos? Isso aqui é uma coisa já complexa para alguém que já seja avançado em comunicação alternativa, uma criança que já tenha recebido um treino em cima disso aqui. Isso aqui, ó, é uma das metodologias do padrão ouro de aba. Quem trabalha com autistas sabe que o padrão ouro, o melhor tipo de atendimento, de tratamento que tem para autistas, é com aba. E isso aqui é uma das ferramentas, acho que são 30 e poucas ferramentas que são aprovadas, são padrão ouro mesmo, que tem estudos. Isso é internacional. Internacional. Qualquer pessoa que entrar no site vai achar. E os pictogramas são padronizados. Então é como se fosse uma língua universal. Mesmo. Separadinho por aba. Então, para você conseguir... Porque o que a gente sofre, às vezes, lá na nossa escola? Uma criança que quer falar, que você percebe que ela quer se comunicar, que ela quer botar para fora alguma coisa... Tem criança que chega assim no óbvio de ficar batendo na garganta, assim, de querer expressar, de querer colocar pra fora, mas ela é não verbal, cara. Ela não desenvolveu o comportamento da fala. Então você vê que a angústia principal dela tá relacionada a isso. Então essa ferramenta ajuda a reduzir esse estresse, a fazer com que a criança se socialize, a fazer com que a criança desenvolva, inclusive, a fala. Ela passa a entender como é que funcionam os mecanismos da comunicação, ela passa a perceber o quanto que quando ela se insere, quando ela fala, quando ela comunica, ela é aceita, ela é entendida. E, poxa, imagina, a gente já resolveu situação. Teve um dia um menino, por exemplo, ele tava querendo sair do parque. E indo no portão, querendo sair do parque. Ele conseguiu sair do parque, aí uma monitora parou na frente dele pra ele não passar. Na hora que ele passou ela, muito insistente, na hora que ele passou ela, eu, não, por aqui não, vamos voltar lá pro parque, tentando na brincadeira levar ele de volta pro parque. Ele desvencilhou de mim e todo mundo, esse menino não tem jeito. Ele foi no bebedouro, encheu a garrafinha dele, tomou um gole, fechou e voltou pro parque. Cara, se esse menino se comunicasse, ele tinha poupado tanto sofrimento, tanta angústia, tanta coisa ali no caso, né? A gente iria entender e falar assim, tio, só vou tomar água. Sim. Beleza, resolveria. Então, esse material de comunicação alternativa tem sido... não é tão simples de inserir, de fazer o treino com a criança para que ela pegue, mas as que aceitam, as que entendem, as que pegam esse material aí, tem bons resultados também. Isso aqui é um dicionário de Libras, também é uma coisa que a gente utiliza lá. Então tem os termos, as palavras e o seu... O sinal. Sinal. Ali, né? Tem aplicativos, eu trouxe esse trambolho aqui também, nem sei... Mas tem aplicativos também que já resumem isso aqui, que já são dicionários. Outra coisa, isso aqui é uma lupa para pessoas que tenham baixa visão. Então não sei se vai pegar, mas uma lupa para você colocar no caderno. Ah, sim. Então ela dá um efeito de aumentar. É também uma incidência. Tem algumas síndromes que acabam acarretando em baixa visão, em problemas de visão também. Então isso é outra preocupação. Esse livro também, inclusive eu indico, mas esse aqui é a versão em braille. Em braille. Então é um livro
Acho que, sei lá, vocês já viram um livro em braille na vida, cara. Eu tive a oportunidade de ver a primeira vez lá mesmo, na PAI, cara. É interessantíssimo imaginar como é que funciona isso. E eu acho que basicamente é isso. Eu tenho mais material também relacionado a braille, a libras. Então, um estojo para treino de braille. Para essas tarraxinhas aqui que saem. Ele vai construindo. Além disso, a gente tem lá na PAI também uma oficina pedagógica. Então, uma das nossas funcionárias lá, beijo, Sandra, ela trabalha com isso e constrói o material também. Então, sempre precisa adaptar muito o que a gente vai fazer. Isso assim, é bacana, fazer né, com cara? que seja acessível à criança. Então, a gente adapta o nosso material para atender as demandas específicas. As demandas específicas. Basicamente de autistas. A gente tem bastante criança com autismo lá e tem uma sala, por exemplo, lá que é uma sala de integração sensorial. Essa é uma sala que ela tem diversos estímulos para todos os órgãos dos sentidos. Assim. Então, tem estímulo visual, tem um lugarzinho para estímulos táteis, para estímulos, sei lá, uma bacia cheia de arroz. Aí tem um lugar para ele sentar e manipular aquilo. Algumas formas de massinha, para seletividade alimentar também, por exemplo, o paladar é uma coisa muito comum entre autistas, que eles só comam determinados tipos de alimento, que a dieta deles seja bem restrita. Então, para trabalhar dessensibilização com isso, sabe? Então, você coloca uma fruta, mas de uma maneira mais lúdica. Primeiro você brinca com a fruta, primeiro a criança chega, tem o contato com a mão. O auditivo também, nessa sala tem um equipamento de som para trabalhar isso. Então, tem uma piscina lá também, que imagina uma coisa mais sensorial que uma piscina tátil ao extremo. Então, a PAI busca atender essa demanda sensorial das crianças com esses recursos. A gente vai adaptando. Vai funcionar para todas? Jamais. Não, a mesma técnica que eu usar para uma, não necessariamente. Por isso a adaptação de cada... por isso a gente tem de construir a coisa pensando no aluno mesmo. Assim. Então, lá a gente tem um documento específico que explica e que descreve mais ou menos como é que aquela criança mais ou menos como é que ela aprende e como a gente pode fazer para adaptar o material para que ela tenha mais efetividade, né? Eu acho que dos materiais da PAI era isso, assim, que eu acho que inclusive divulgar Instagram, posso, né? Pode, claro. Divulgar Instagram da PAI, cara, sigam lá, a PAI Itajubá. A gente posta bastante coisa. @PAI Itajubá no Instagram, isso. E uma outra galera que eu queria falar, aproveitando o ensejo, cara, a gente tem, deixa eu até pegar aqui as datas certas. A gente tem um projeto lá em Itajubá, que eu falo porque eu tô entrando para participar nele, que chama T21 Arena Park. É uma escolinha de futsal Down, de futsal para pessoas com síndrome de Down. Muito legal isso, cara. Eu cheguei a ter contato com o pessoal, não vou me recordar o nome agora, na D2FM eles entraram em contato com a gente divulgou que eles foram lá em Pouso Alegre. Sim. Cara, é muito bacana. Itajubá tá bonito na cena nesse sentido, eles cara. Estão muito evoluídos, né, muito pra cara? frente. Chegaram a ter a seleção brasileira, né? A seleção... A seleção brasileira vem aqui. Tem o Renato Gregório, 3 vezes eleito o melhor jogador de futsal down do mundo. A seleção brasileira é tricampeã de futsal down, a seleção brasileira. É muito, muito interessante você imaginar o nível de independência que esses caras adquiriram, o nível de autonomia que o esporte pôde proporcionar para eles. Você imagina um menino viajando para Turquia, cara, foi onde foi o legal. último mundial sozinho, sem família. Sozinho que eu falo com a equipe técnica, mas sem a própria família. Imagina o nível de independência, a liberdade, né, que ele pôde desenvolver. E um cara com síndrome de Down que muito provavelmente as pessoas taxaram como alguém que jamais ia conseguir alçar um voo muito longo. E esse menino, por exemplo, Renato Gregório, é 3 vezes campeão, 3 vezes melhor jogador. Tipo, sei lá. Cara, incrível, né? É muito, muito ótimo. Então, o T21 são treinos quinzenais que faz. Qualquer pessoa que tenha síndrome de Down pode se inscrever, né? E também a gente, tem um trabalho de voluntários. Tem uma equipe imensa, cara. Olha, eu vou falar um absurdo aqui. Mas eu arrisco dizer que a equipe do T21, ela beira o nível técnico da seleção brasileira de futsal down, assim. Tem fisioterapeuta, tem
psicopedagogo, tem... Acho que a única coisa que ele fala, tá só faltando um médico, não precisamos arrumar um médico, mas tem educador físico, tem psicólogo, tem uma equipe gigante de pessoas para trabalhar com essas pessoas, com a galera, com o time inteiro. E a seleção brasileira vem aí, o arroba deles, T21 Arena Park, que eu acho que é também bacana seguir. Acompanhem lá. O desenvolvimento dessas crianças é maravilhoso através do esporte. Assim, o que o Sato vem fazendo, o que a equipe dele vem fazendo lá, assim, é a primeira de Minas Gerais. Cara. Imagina, Itajubá, em outras cidades muito maiores, nossa, desenvolveu uma seleção, um time de futsal. Pouso Alegre tá começando agora. Foi através de Itajubá que eles começaram. Foi inspirado pelo que tá acontecendo aqui. Então lógico, tem outros times no Brasil que são bons. Tem o time da Ponte Preta, por exemplo, que é um belo time, que é o time do Renato Gregório. Mas Itajubá tá despontando. E é preciso que o projeto tenha continuidade, que tenha apoiadores, que as pessoas incentivem, participem, para que isso continue, né? Para que a coisa siga. Inclusive, a gente aproveitar aí, né, que é algum médico ou médica aí que tiver nos acompanhando aí, quiser, né, fazer parte desse trabalho. Cara, que eu acho incrível essa e um pouco disso que você estava falando agora há pouco, né, do trabalho que é feito, e você vê a evolução das pessoas, das mais variadas necessidades. Você vê as evoluções acontecendo, deve ser algo... Cara, às vezes é angustiante, não vou mentir pra você não. Sim. Na época que eu trabalhava na reabilitação, eu tirei uma lição com uma terapeuta ocupacional lá, que foi a seguinte: a gente atendia um menino, já fazia uns 3 meses, a gente atendia em dupla, porque lá alguns atendimentos mais complexos são feitos em dupla. Aí era eu e a terapeuta ocupacional. E não funcionava nada, cara. Nada funcionava. Caramba, o menino não interagia direito, não manifestava interesse por nenhum brinquedo. Te levava ele numa outra sala mais legal, não funcionava. Numa sala mais neutra, não funcionava. Nada. E aí um dia eu sentado lá meio frustrado, durante o atendimento, eu conversando com ela, falei, poxa, caramba, o que tá faltando, né? Como assim, né? A gente não tá conseguindo fazer nada com ele. E o menino andando pela sala. Ele ia de um canto na outra na sala, da quina na outra na sala. Com uma massinha na mão. Só que quando ele ia, ele batia a mão na parede, voltava, entregava a massinha na mão dela, ia, batia a mão na parede, voltava, pegava a massinha da mão dela. Isso ele por conta dele. Pra mim aquilo era só uma estereotipia, alguma coisa. Mas ela falou assim, não é que a gente não fez nada, mas alguma coisa que a gente já conseguiu. Olha, ele já tá com um mínimo de interação. Isso, dele pegar a massinha, levar lá, voltar, deixar aqui. Então já foi mesmo que pequeniníssimo, mesmo que ridículo, mesmo que tenha durado 5 minutos durante o atendimento inteiro, foi uma evolução. Então, às vezes, a nossa evolução, o desenvolvimento que a gente tem lá com algumas crianças é lento, é devagar. Mas é importante a gente estar sempre avaliando, sempre analisando para ver se tá ascendente, se não tá havendo algum tipo de prejuízo, se a criança não tá perdendo, né? Se não tá diminuindo tá tendo uma involução. Isso, exato. Então a gente fica fiscalizando sempre isso, mas entendendo que às vezes o progresso é lento e é preciso se apegar um pouco a esses mínimos. E realmente esse menino, depois desses dias, assim, alguns atendimentos seguintes, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos um pouco mais complexos com ele. Nada ainda, assim, muito absurdo, mas um pouco mais, alguns mais complexos, justamente por isso, por insistir mesmo, por manter nas terapias. É fundamental. Eu estava falando de aba, por exemplo, uma carga horária indicada para um caso de autismo de grau de nível 3, por exemplo, que é um dos mais, vamos dizer assim, mais graves, que a criança tem dependência para basicamente tudo. A indicação correta, vamos dizer, a prescrição que alguém daria seria de 40 horas semanais de atendimento em aba. Que consegue fazer 40 horas de terapia semanal. Então é quase uma jornada de 8 horas, né? Sim. Até para a própria paciente ali é algo muito cansativo. Você imagina o estresse. Então são jornadas cansativas e é fundamental isso é uma dica para as pessoas, galera. Procurem ter algum mínimo de suspeita de alguma coisa relacionada a autismo, relacionada a algum tipo de neurodiversidade. Vão investigar, vão tentar entender. Também não estou falando para problematizar tudo. A gente estava falando até mais cedo, né? Tem níveis diferentes de desenvolvimento, não dá para comparar criança com criança.
Mas também é importante que se esteja atento, porque quanto antes você começa a intervenção, quanto antes você começa a fazer algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento, o resultado é melhor. Depois de algum tempo, depois de mais velha, a coisa sempre fica mais complicada, sempre fica mais difícil. E a própria preocupação, vamos dizer assim, o autismo, ele só se popularizou de fato há pouco tempo, né? Que tem uma visão mais preocupada e mais ampla na mídia, foi mais difundido e divulgado essa necessidade desse trabalho, né? Você vê que hoje municípios, como o próprio Itajubá ali, já tem a preocupação, uma vaga para autismo, para autista, já algumas preocupações, porque há pouco tempo atrás não só nesse tipo, né, de necessidade, né, como o autismo, mas nós ainda estamos caminhando muito devagar para entender as necessidades de cada um, né? A gente sabe que em muitos lugares, como aqui mesmo em Brasópolis, em Piranguinho, nas cidades da região, a acessibilidade é muito pouca, né? Sim. A falta é gigantesca. Então, assim, ainda está caminhando, não posso nem dizer a passos largos, mas assim, a quase que parado no tempo. Mas agora que está começando a ter uma visão um pouco mais preocupada, né? Sim, Talvez por conta da mídia, hoje em dia ser mais fácil você expor as coisas, né? Por conta das redes sociais, às vezes. Muitos convidados que vieram aqui, a gente debate um pouco isso. A mídia, ela te dá essa liberdade, como hoje a gente tem a liberdade de fazer um podcast aqui e trocar ideia, bater um papo, ser mais livre, não ter rabo preso. E poder difundir mais coisas, né? Às vezes atrapalha muito, mas ajuda muito também nessa questão de mostrar que, pô, a gente tem uma grande parcela da população que precisa ser olhada de fato, né? Tá lá o cara candidato. Agora estamos num período eleitoral já, daqui a pouco, né? As eleições municipais no Brasil inteiro. A maior parte, se não quase que todos, não tem planos de acessibilidade. Temos certeza disso. Não passa nem questão para ele, não é nenhuma preocupação, né? Não representa uma parcela significativa de eleitores. Certo? Devem pensar da seguinte maneira, né? É difícil, depois que você enxerga a necessidade de acessibilidade, sabe? Depois que você vê, depois que você entende um pouco sobre o assunto, é até difícil você sair andando e querer cobrar, porque é ridículo. Realmente é ridículo. Assim, tem barreiras que são intransponíveis. Tipo, como é que você vai fazer uma estrutura para cadeira de rodas em Brasópolis com um tanto de morro que tem? Tipo, né? Então, tem barreiras que são intransponíveis. Mas tem coisas óbvias, pequenas, que podiam ser feitas, que resolveriam bastante diversos problemas mesmo, assim, de acessibilidade. Não é nada difícil, sabe? É má vontade mesmo. Parece que às vezes até é burrice, assim, ou cumprem o que é necessário só porque tá na lei, só pra não ter problema. Não precisa fazer. Sei lá, se você for andar pela rua, você vai ver, às vezes, numa calçada que tem uma rampa de acessibilidade ali, mas logo na frente é um poste e do outro lado é um buraco. Tipo, o cadeirante vai subir ali só pra dar um passeio e voltar, porque não vai passar. E algo que é muito comum, os próprios passeios ali na calçada não ter um tamanho mínimo necessário para se passar uma cadeira de rodas. O Brasil foi projeto para charrete, né? Então, você querer que ande. É difícil, realmente é difícil. Mas são desafios que a gente tem de enfrentar, são bandeiras que a gente tem que levantar, sabe? É meio que uma bandeira das minorias mesmo, é meio que um trabalho de militância que é fundamental que seja feito. A própria Paz surgiu dessa maneira, sabe? É um movimento de pais, é um movimento de pessoas que estavam relacionadas a crianças com algum tipo de deficiência, que se juntaram e resolveram resolver a coisa por conta própria, dar solução, porque estava insolúvel ali, porque estava... Então, essa causa, assim, é de briga mesmo, é de diariamente. A gente lá tem, por exemplo, uma pressão que rola com a prefeitura de Itajubá para conseguir algum recurso, para conseguir algum professor, mesma coisa com o Estado. Então, é preciso que diariamente a gente esteja fincando bandeira, tentando garantir nosso lugar de fala que eu não tenho, mas de lugar o posicionamento mesmo ali, assim, para fazer que as pessoas sejam visualizadas, para entender que elas têm direitos, para fazer com que as próprias pessoas com deficiência percebam. Então tem um trabalho lá na PAI que é isso, de ensinar a pessoa com deficiência quais são os direitos dela, o que ela
tem de garantia, o que, que ela pode, o que ela não pode fazer. Então é um cuidado bem É amplo. uma com a coisa. luta contínua ali, a todo tempo pensando qual que é a próxima luta que eu preciso lutar ao longo do dia, né? Não é nem pensando a um prazo mais longo, né? Cara, provavelmente você não deve ter pego esse período para pai, né? Que você estava em outro momento, mas talvez você tenha tido a oportunidade de falar sobre isso com o pessoal de lá. Cara, como que eles... Como trabalhar... Hoje deve ter muitos alunos, não sei quantos alunos tem lá, não sei se você sabe de cabeça. De aluno a gente tem mais ou menos uns 150. Cara, Só que gente. de atendidos lá na PAI, como um todo, são mais de 900. Porque daí tem o setor de reabilitação. Sim. E tem o centro-dia também. Cara, e como que esse pessoal fazia na pandemia, por exemplo? Eu realmente não peguei isso, mas como você falou, eu recebi relatos. Essa oficina pedagógica, por exemplo, que eu falei, surgiu na época da pandemia. Uhum. Então era tudo adaptado e o material era levado aluno a aluno, cara. Então eram algumas aulas online também e material construído, adaptado de acordo com aquela demanda, com aquela criança específica. Então o professor se reunia, né, com essa oficineira, com essa moça dessa oficina. Eles construíam o material pensando naquele menino específico e mandavam. Então... A pandemia deve ter sido, como eu não estava lá, eu entrei já era no final da pandemia, assim, então, mas deve ter sido o auge dela, deve ter sido... Porque o autista, por exemplo, ele se importa muito, ele valoriza muito a rotina. Então, para uma criança autista, o ideal é que você tenha uma rotina bem fixa, bem rígida mesmo, sabe? Que ele acorde sempre no mesmo horário, que ele coma mais ou menos a mesma coisa e sempre no mesmo horário, que ele faça as mesmas coisas. E você imagina na pandemia uma criança que foi privada, assim como todo mundo, mas que foi privada de sair, privada de ter contato social, privada de ir pra escola. E se você tá naquela evolução, como você disse, às vezes demora muito para você conseguir evoluir um mínimo ali, né? Você leva semanas, meses para evoluir 2% e nesse período você tá privado de tudo, né, cara? Deve ter sido um desafio enorme. A psicologia também deu uma reinventada nesse sentido. Os atendimentos virtuais eram até meio que mal vistos, assim, na época da psicologia, sabe? Não se falava muito, as pessoas não... Por mais que já tivesse... Mas depois da pandemia, houve um boom gigantesco de atendimentos online, das pessoas se especializando para poder fazer isso. Tem um curso do CRP que você faz, né, também para poder atender online. Então, isso cresceu exponencialmente. A telemedicina hoje em dia é algo comum. Com certeza. A pandemia foi um fator de sofrimento gigante mesmo para essas crianças. Às vezes nas férias, um menino que vai sair para as férias de julho, por exemplo, agora, vai ficar 15 dias em casa. Quando ele volta, o padrão comportamental dele já mudou completamente. Tem coisas que a gente tinha conquistado que foram por água abaixo ali. A gente já tem consciência até disso que o começo, na volta das aulas, assim, é sempre mais tumultuado. Vamos mais devagar, vamos ter paciência, que a coisa precisa fluir. Então, imagina o intervalo todo da pandemia. Então, cara, muito isso aí é tempo, incalculável, né? o prejuízo que causou, é incalculável. Eu não sei dizer pra você o que causou nessas crianças, qual é o impacto real nelas, assim... Muito grande mesmo. Porque pra se ter uma recuperação, às vezes, dependendo do que se conseguiu ali há muito tempo de trabalho, talvez, às vezes, pode ser que eu esteja errado, mas talvez nem consiga recuperar, né? Dependendo daquilo que foi conquistado. Como eu disse, a fase crucial mesmo é a infância, né? A primeira infância ali da criança. Se ela foi privada de ter estimulação nessa fase de desenvolvimento dela, ela vai apresentar alguma disfunção, algum problema, alguma coisa vai desregular ali de alguma forma, sabe? É inevitável mesmo. Cara, agora mudando um pouco de assunto, voltando um pouco pra mágica, assim, pra onde que a mágica já te levou, que você imaginou que nunca faria ou nunca iria? Já teve alguma coisa assim nesse sentido? Teve, eu já estive em Jaguariúna, que é mais longinho, Jundiaí, Belo Horizonte também. Cara, eu conheci a Academia Mineira de Ilusionismo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim. Foi maravilhoso. Então, foi um lugar que eu vi, foi quando morava lá, foi por uma das reuniões da academia. E eu conheci gente que eu só via da internet, gente que eu sempre idolatrei, gente que eu achava... Mano, e fui assistir uma conferência de mágica. Então, pra mim...
sei lá, pra qualquer outra pessoa isso pode não ter o valor que teve, porque eu sempre fui carente disso, como eu falei mais cedo, cara. Não tem muito mágico na cidade, na região. Até porque cidade pequena, região, interior, né? Não tem com quem eu conversar. Então, pô, eu aprendo uma técnica nova, eu desenvolvo alguma coisa diferente. É só pro público final. Não tem uma pessoa que possa me fazer uma crítica. Porque, cara, eu posso estar fazendo diversas mágicas aqui. Tem das que eu já fiz aqui, do que já aconteceu hoje. Eu tenho a minha autocrítica e já vi onde eu errei, eu já percebi algumas coisas que não ficaram legais, algumas falas, algumas coisas. Então, não ter isso me fez muita falta. Agora, chegando nessa reunião, eu pude conhecer. Foi uma conferência sobre pombos. Cara, eu vou aprender como parecer com pombo, como desaparecer com pombo ali. Que doideira. Eu parecia uma criança na Disney, eu acho que foi isso legal. Então, eu já tive em Jaguariúna, já tive em Jundiaí, na Malha de Jundiaí. Eu me apresentei em Pouso Alegre, em algumas empresas lá também. A própria Malha, assim, foi uma oportunidade de fazer mágica pra muita gente. Tem gente que às vezes eu tô andando em Itajubá lá que me reconhece como mágico, assim. Escolas, assim, fui em todas as escolas de Brasópolis, assim, mais de uma vez também. Então, era um lugar que você rememora algumas coisas, que você revive algumas cenas da vida ali também. Então, Poços de Caldas, eu fiz umas oficinas super legais lá também. Então, pela região aqui, eu andei Rolou bastante. Paraisópolis, Piranguinho, Maria da Fé, já fui, Cristina, já fui. Santa Rita, fui no Hacktal, cara. Foi super legal, também, legal, cara. né, Que cara? delícia, que foi uma oportunidade incrível de conhecer um monte de gente também. O evento maravilhoso, evento gigante, né, cara? Um evento maravilhoso. É um dos maiores da América Latina, né? Então, putz, foi fantástico. Aqui, pô, olha essa oportunidade que eu tô tendo aqui. Não, é de verdade, sério mesmo. Quando eu imaginaria que ia estar sendo entrevistado, que alguém ia se interessar de querer saber mais do que eu tô falando, então... mágica abriu porta pra mim, assim, absurdas. Desde, às vezes, assim, uma brincadeira com alguém pra quebrar um gelo, assim. Às vezes eu levava pra rua mesmo, pra fazer uma mágica brincando. Na escola, apresentar um trabalho com mágica, sabe? Vou falar teve um trabalho lá, por exemplo, que a gente foi falar sobre percepção e memória, alguma coisa assim, não me lembro direito o tempo. Mas fui quebrando o clima, meti uma mágica lá, mudou tudo. A minha apresentação, a dissertação, da defesa da dissertação, foi uma grande mágica, assim. Foi quase que um show, ensaiei, Legal, eu fiz um monte de coisas, assim, relacionadas à mágica. Usei o data show, foi legal. Então, já me levou pra várias... Já estive na Unife, esses dias me apresentei e, voltando aqui a falar de eventos, no teatro da Cristiane Vieira, lá em Itajubá também. Galera, a PAI vai promover um evento, o segundo simpósio Sul Mineiro da pessoa com deficiência. Vai ser dia 8 de agosto. Também vão ter várias palestras. Eu vou ter um momento de fala lá também para falar de algumas coisas que a gente tá fazendo lá. E vou lançar mágica, não tenha dúvida. Isso em Itajubá. Em Itajubá, lá no teatro. Então também sigam o @, lá da PAI que vão ser lançadas maiores informações das pessoas que vêm. Vem o Marcelo Aro. Não sei se você conhece o Marcelo Aro. Ele é secretário-chefe da Casa Civil de Minas Gerais, do governo Zema. Vem o pessoal da Federação das APAES. O Sato, que é esse cara que eu falei do T21, um cara fenomenal, uma palestra que você arrepia de assistir. Vai estar lá, vai falar também. Já vamos combinar de falar sobre isso lá na D2, cara. Vamos, me manda as informações, se quiser tá lá com a claro gente lá, a gente faz um bate-papo lá. Claro que quero. Acho que é uma oportunidade legal levar mais gente da PAI também lá. Sabe? E outra, levar as APAES da região pra participar. Eu acho que é isso, a gente precisa mesmo, literalmente, vestir a camisa assim, e fazer com que as pessoas saibam, que as pessoas conheçam, que as pessoas participem. A PAI promove evento tipo passeio ciclístico, por exemplo, mesmo. Um evento gigantesco, já tem 50 edições, junta gente pra caramba. Então é preciso de divulgação, é preciso que a causa seja sempre conhecida, né? Que o negócio fique sempre assim, meio quente, que eu falo assim, né? Meio. Que não pode deixar esfriar, né, cara? Eu acho que é bacana ter. Cara, e um negócio legal que você falou, a questão da divulgação. Quando a gente pensou em estar com o podcast, a gente pensou justamente nisso. A nossa região ela tem muitas vozes para ser ouvidas, né? E nem sempre ela é ouvida porque ela não tem espaço. Tem muita rádio, mas as rádios são comerciais. Tem muito podcast, mas às vezes é de assunto específico, de política, de não sei o quê. E às vezes acaba, por mais que as intenções sejam boas e sejam de mais liberdade, ter voz para falar, mas muitas vezes essas vozes não são ouvidas. Eu acho que se a gente não faz um trabalho de fato para divulgar
né? Por exemplo, igual você está trazendo aí a questão do T21, desse simpósio da paz. Se a gente não divulga, não mostra, não é todo mundo que vai ficar sabendo, não é em todos os lugares que vão ser divulgados, Com certeza, né? com certeza. E às vezes falta isso, né, cara? De mostrar, porque muita gente quer fazer boas ações e quer estar junto, mas muita gente não sabe do que tem. Como também tem muita gente que só quer falar de boas ações, mas não faz, né? Então acho que se a gente aproveitar todas as oportunidades para divulgar o máximo possível, quanto mais longe a gente chegar, melhor é, né? Claro, quanto mais pessoas alcançar, quanto mais Sim. gente tiver... Porque assim, uma vez que você assista... Eu vou falar isso especificamente dessa do Sato. Uma vez que você assista essa palestra, que você se dispõe a sair da sua casa, que você vai lá, que você sente no banquinho lá e assista a palestra, você não vai sair igual, cara. Não. Você vai ter uma mudancinha ali no seu jeito de enxergar, na sua maneira de ver. Você vai se identificar com alguma fala do cara ali. Sim. Não é papo de coach, não, de verdade, mas é uma coisa que realmente vai bater, seja mais ou menos, seja menos intenso, com mais intensidade, mas vai. Cara, Beleza, você não sai de lá. E uma coisa que a gente precisa ter, às vezes, uma palavra. Às vezes, numa palestra de 1-2 horas que você assiste ali, às vezes você tá sem paciência, nem queria estar ali, mas às vezes uma palavra que você ouve ali muda toda a sua visão do mundo dali pra frente, né, cara? Sim, com certeza, com certeza. Você enxerga é meio que um exercício de empatia mesmo, porque o caso específico do Sato, por exemplo, é que ele tem um filho com síndrome de Down, o Rafael, beijo, Rafa. E ele criou a escolinha justamente para ter uma oportunidade, porque ele percebeu que nas escolinhas que rolavam, que tinha ali aqui na região, em Itajubá, o filho dele não ia ser incluído como deveria, sabe? E aí ele criou mesmo um time, pegou, pegou a bola, chamou o time inteiro e falou, não, vamos jogar, vamos acontecer. Então é uma experiência empática, assim, ele vai contar da história dele, de com o que ele viveu, sabe, de como que foi para ele, qual que foi o impacto inicial da coisa, como que ele lidou com a notícia, porque ele não tinha nada a ver, o universo dele, a prática profissional dele é completamente diferente, não tem nada a ver com educação física, tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com psicologia, com inclusão, não tem nada a ver com isso. Mas é bacana isso, ver que parece que precisa bater, a água bater precisa ser com você para que, né? Mas muito legal a oportunidade de ver isso, de ver ele falando da própria experiência, de como que foi para ele, assim, sabe? Como que ele transformou esse sofrimento inicial, assim, esse susto inicial num projeto maravilhoso que tá ajudando não só ele, mas os filhos dos outros, enfim. Com certeza. Um monte de gente, né? E aquilo também a gente só sente a dor do outro quando é com a gente, né? Sim. Então, muitas vezes precisa disso, né? A gente a empatia, por mais que a gente fale de empatia, nem sempre a gente consegue sentir a empatia, porque é muito mais amplo, né? A palavra. É uma compreensão que às vezes o ser humano não consegue ter. E aí quando você consegue de fato sentir a dor do outro, porque por um acaso do destino você veio acontecer com você, as percepções mudam e às vezes esse start faz com que você ajude muitas outras pessoas, porque você começou a compreender um pouco do que é a dor do outro, né? Sim, sim. A minha experiência é um pouco disso também. O meu sobrinho, Valentim, ele tem o diagnóstico também de síndrome de Down, e foi o que me levou um tanto para a paz, sabe? Para tentar conhecer, entender um pouco mais sobre isso. Eu estava trabalhando no CAPS. E aí um colega falou, pô, tem uma vaga lá na PAI. Me surgiu como uma oportunidade de aprender mais, de saber melhor como lidar com ele também. Então é isso, às vezes precisa chegar até nós, precisa ser... Sim. Fora isso, você não consegue sair de uma bolha, parece assim, né? De despercepção, de falta de compreensão da coisa, né? Pode fazer mais uma mágica? Claro. Tinha aqui, desde o começo que eu tinha deixado, uma previsão, certo? Previsão? Esqueci de uma coisa. Um presente que eu trouxe pra você. Um baralho. Cara, isso aí é baralho profissa de mágica mesmo. Ganhei uma... Mas eu não posso nem usar, pô. Não. Esse aqui, então, pra você não ter que abrir. Um baralho. E a ideia é que eu adivinhe uma carta que você vai escolher. Só que essa carta não é que eu adivinhe, é que eu preveja. Então, adivinhar é diferente de prever. Você pega uma carta, eu adivinhar a sua carta e eu prever a sua carta são coisas diferentes. Então, se você pegar uma e eu adivinhar, como é que eu vou te explicar a previsão primeiro?
Você vai pegar uma carta e já está escrito aqui. Então é meio que uma coisa que já está escrito. Eu já deixei escrito. Não sei se você viu antes da gente começar que eu tava escrevendo no quadrinho. Isso aqui é um quadrinho. Tá escrito aqui. Agora deixa eu ver. Não, ainda não, pera. E é justamente uma carta que você vai pegar aqui do meio do baralho. Antes disso, é importante... Quer ver? Dá uma olhada, examina ele, vê se... Eu Todo aqui mundo como desconfia. profissional Todo mundo da sempre carta. desconfia de mágico, cara. Ninguém confia em mágico. Isso é dureza. Vê qual que é o sabor, né? Cara, eu vou inclusive embaralhar um pouco aqui. Pode ficar à vontade. Eu e um time aqui de Brasópolis, inclusive um está aqui, nós já jogamos durante muito tempo, fazíamos reuniões para jogo de pôquer em casa. Que delícia, cara, que delícia. Foi porque eu sou horrível com mexer com carta, né? Meu pai jogava truco, brincava, tal, não sei o que, e cara, eu não sei jogar nada. E aí eu falei, vamos jogar. Mas você jogava? Poker que jogava? A gente brincava. Poker sim. Deve fazer uns bons anos, né? Que a gente não sabe. Tá a caixinha de poker daí. Eu cheguei, foi a primeira coisa que eu parei, mano. Mas vocês pararam com essa coisa de poker? Você não olhou direito à frente também das cartas? Sim, eu olhei. Mas ó, tem algumas que estão rabiscadas, mas isso não vai importar muito pra gente, tipo, não vai importar muito agora. Tá vendo? É porque é um outro número que eu faço, um outro número que eu mostro. Mas vamos lá. Ó, vou misturar também. Embaralhar as cartas para que elas fiquem perdidas, misturadas. Embaralhar de várias maneiras. Embaralhar assim. Opa, embaralhar assim também. Ó. Embaralhar. Aí isso é uma manha também que... Embaralhar assim até. E a ideia é que você pegue, então, depois de eu ter misturado extremamente as cartas do baralho. Que você... tá liso esse baralho, hein? Que você pegue uma carta. Fechou? Bem perdido aqui. Que jeito que você vai fazer pra pegar essa carta? Vou misturar mais uma vez. Eu vou passando elas assim, ó. Passo. Quando você quiser, você fala para. Você falou para, eu paro de passar as cartas e você pega a que seria a próxima a ser passada aqui. Entendeu? Entendi. Vai lá. A câmera tá pegando aí? Tá pegando? Quando você quiser, só você fala para. Para. Parou aqui? Pega a carta. Pode pegar ela. Você não vai ver. Não vou ver. Nem você ainda, por enquanto. Ah, vai. beleza. Pode Vamos deixar aqui do lado. Isso. E, opa, agora eu vou falar pra vocês de qual é essa habilidade do mágico de prever, a gente imaginar o futuro, assim, sabe? E antes de eu mostrar que eu vou conseguir acertar dessa carta, essa mágica não dá errado, assim, não é daquelas que eu falei que eu preciso ter um plano B, porque ela dá certo, não tem como. É uma dessa prova de erro, assim. Eu tô com um papel aqui e eu fiz uma previsão aqui também. Quer ver? Abre o seu celular aí, pode abrir ele, desbloqueia ele. Pega a última mensagem que você enviou. Lógico que não seja pra mim. Pegou? Tá lendo ela aí? Sim. Não precisa mostrar, não precisa falar, não tem problema. Tá. Só pegou? Você ficaria surpreso se aqui tivesse escrito exatamente a mesma coisa? Ficaria. Olha que incrível, cara. Cara. Pela sua cara, tinha alguma coisa de comprometedora nessa mensagem. Falei, cara, não é possível. Pensa num animal de 4 patas. Qualquer animal, cara. Qualquer um. Pensou rápido? O primeiro que vier na cabeça. Pensou de verdade? Pensei. Olha que incrível. Qual que você pensou? Caralho, cara. Igualzinho. Então. Pra demonstrar de verdade minha habilidade de... essa carta não é a sua carta, mas você sabe que carta é essa? Não é essa. Você sabe qual carta é essa? Carta de baralho. Não. Essa daqui é a sua. Essa daqui não é a sua. Você sabe qual carta é essa? Não. Acertou, cara. Não. Uma brincadeira, isso foi tudo balela, só brincadeira com a cara de vocês. O que tá realmente, que importa realmente é essa carta e essa previsão que tá escrita aqui nesse quadrinho. Vamos ensaiar, mas aí a gente vai fazer para que todo mundo veja. Segura a sua carta. No 3, eu viro o quadrinho, todo mundo lê, você lê, e você vira a carta, eu vejo e a gente confere que vai ser exatamente, não tem como errar. A carta que você pegou aí é a que vai estar escrita aqui. Da hora, Vamos né? lá. Da hora, né? Vai, no 3. Vamos ensaiar primeiro. 1, 2, 3 e a gente vira. Fechou? Tá. Vai, então, pra valer agora. 1, 2, 3. Você vira, pode mostrar pra câmera, não sei se pega aí. Está escrito, Rodolfo. O que tá escrito aí? 9 de paus. O nome dessa carta é 9 de paus. Incrível, não é? Tipo, porque você pegou a carta e eu tinha escrito isso antes. É por isso que é previsão, você adivinhar o que vai rolar no futuro, entendeu? Não, mas tá errado. Você trocou a carta? Nossa. Você pegou outra? Tem como editar, não? Não, pera aí, vou apagar. Vou fazer de novo, ó. Vou apagar aqui. Ah, agora deu certo. 9 de paus.
Caralho, cara. Aí, pô, não tem como errar, você tem o plano B, não tem como errar. Bom demais, Boa, cara. boa. Então, essa também é uma das coisas que a mágica, né? Querendo falar um pouco sobre ela, por um tempo na história da mágica, ela foi vista como uma coisa meio mística, meio fantástica, meio metafísica, assim, né? Fora O cara da tinha um realidade. pacto ali. Isso. E, puxa, é muito fácil você, eu entendendo as técnicas de mágica hoje, é muito fácil você conseguir enganar alguém, você levar alguém por esse lado, assim, você meio que induzir uma pessoa a pensar como, tipo isso aqui, ó, por exemplo. Um baralho que eu tenho aqui, ó. Vou misturar as cartas pra todo mundo ver, ó. São cartas que estão misturadas, não tem uma ordem. E eu vou garantir que elas fiquem ainda mais baralhadas. Fechou? Bem embaralhadas. Embaralhar mais um pouco. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou tirar do baralho uma carta preta e uma carta vermelha, que são as duas cores do baralho. Então, vou pegar aqui uma preta. Aqui, ó. Uma preta e uma vermelha. A câmera pega aqui, né, Rodolfo? Uma preta e uma vermelha. E eu vou perguntando pra você sobre as cartas do baralho. Por exemplo, imagina se eu quisesse enganar alguém numa leitura de cartas, fazer parecer algum efeito sobrenatural. Essa carta, por exemplo, você acha que ela é preta ou que ela é vermelha? Vermelha. Aí eu coloco ela no monte das vermelhas. Essa você acha que é preta ou vermelha? Vermelha. Eu coloco na vermelha. Preta. Preta, Vermelha. vermelha, Preta. preta, Preta. preta, Preta. preta, Vermelha. vermelha, Preta. preta. Vermelha. Certeza? Você não quer Certeza. colocar no preto? Vermelha, então beleza. Preta. Não quer colocar aqui? Não. Porque a ideia é que você consiga separar as cartas, sabe? Uhum. Se você colocar aqui vai dar errado, não quer colocar na preta? Não. Na preta. Ah, você quer colocar na preta? Na preta. É preta mesmo. Até porque se você tivesse colocado aqui, ia te dar errado aqui a mágica, A entendeu? culpa seria minha, então. Tipo isso. Essa é preta ou vermelha? Essa é preta. Preta. Eu coloco num monte de cartas pretas. Essa próxima aqui, que cor que você acha que é? Vermelha. Vermelha? Vermelho também. Vermelha. Preta. Preta? Preta. Acertou, miserável. Ó, vamos inverter as coisas aqui agora. Ah, essa aqui é vermelha. Onde era preto vai ser vermelho, onde era vermelho vai ser preto. Essa aqui, preta ou vermelha? Vermelha. Vermelho eu coloco aqui. Vermelho também. Preta. Preta. Vermelha. Certeza? Certeza. Aquela mesma história, se você colocar aqui vai dar tudo errado. Que cor que é? Vai ter que dar, né? Vermelha. Vermelha? É vermelha mesmo. Coloca aqui, ó. Preta ou vermelha? Preta. Preta, Preta. preta, Vermelha. vermelha, Vermelha. vermelha, Preta. preta, Vermelha. vermelha, Preta. preta, Vermelha. vermelha, Preta. preta. Boa. Do jeito que você quis, de alguma forma eu te influenciei. Não. Tipo, tentei ler microexpressões, induzir alguma coisa pra você. Não. Recolhe esse monte aqui pra mim, do jeito que eu vou fazer com isso. Recolhe ele, fecha ele assim, eu vou mostrar o que você fez, cara. O que você conseguiu. Você separou a carta vermelha Posso juntar aqui? Pode. Atrás dela, você separou todas as cartas vermelhas, ó. Curioso. Do jeito que você quis. Aqui você separou uma preta e atrás dela, todas as outras também são pretas. Nesse caso aqui, você separou uma carta preta e atrás todas, sem errar nenhuma. Pretas. Vermelha e todas as vermelhas. Eu sou praticamente um mágico. Você é um mágico, cara. É nessa hora que as pessoas brilham. Posso ensinar uma que eu falei que ia ensinar, ainda não ensinei? Claro. Vou meter essa agora então, galera. Quem quiser fazer mágica, pode se inscrever. Inclusive, eu vou ter um curso sábado, cara, de mágica, uma oficina de Cara, mágica que lá em legal. Gonçalves, no Armazém São Bento. Vai rolar uma apresentação e daí depois eu Você vou vai fazer fazer um uma curso oficina, ali, ensinar. oficina. Legal. Cara, que legal. Da hora. Quer ver? Antes de eu ensinar, eu vou fazer uma que vocês vão ficar com muita vontade de aprender e aí depois eu ensino uma outra. Boa, boa. Ou faço a... Vou fazer a que vocês têm muita Fique à vontade. Vou ficar com muita vontade de aprender. Essa mágica é fenomenal. Envolve o quê, ó? Eu tenho aqui comigo Pô, dinheiro. essa aí. R$100, R$200, R$300, R$400, R$500 É só e você e o Silvio Santos com essa vez. Vai, é um aviãozinho daqui a pouco. Mas vai funcionar assim, ó. 100, 200, 300, 400, 500 e 600, certo? Se eu pegar desses R$600, matemática básica, tirar 100, 200 e 300, em quanto que eu fico aqui? 400. Você tinha quanto? Tinha 600. 600. Vamos começar de novo. Ó. 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Você entendeu? Ó, 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Só que se eu pegar desses 600 e tirar 100, 200 e 300, eu vou ficar com 300. 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Você entendeu? Ó, 100, 200, 300, 400, 500 e 600. São 6 notas. 6 notas. A câmera pegou bem 6 notas. Só que dessas 6 notas, se eu tirar 100, 200 e 300, eu vou ficar com quanto?
100, 200, 300, 400, 500. Vamos aprender essa mágica aí. Essa é a boa. Essa quando falta grana, é assim que eu faço. 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Que se eu tiro 100, 200 e 300, eu vou ficar com quanto? 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Vamos Essa ensinar vocês querem essa. aprender? Não vou ensinar essa. Vocês vão aprender uma outra. Até porque precisa dar valor, né, na arte. Claro. Essa aí demorou pra aprender. Essa que eu vou ensinar, ó. É bem boa mesmo. Funciona assim, você vai chegar em casa e vai pegar um papel, pode ser um papel branco, um papel de uma cor mais clara, colar uma bolinha no meio desse papel. Do outro lado você vai colar 2 bolinhas, aí do outro lado você aproveita e cola 3, e do outro lado ainda você vai e cola 4 bolinhas, entendeu? Tem gente que eu acho que já entendeu essa mágica. Não é comum, você já deve ter assistido ela, né? É 1, 2, 3 e 4 bolinhas. É curioso, intrigante, mas eu vou revelar como é mesmo assim, vou matar essa... É assim que esse segredo, que é o segredo desse truque. Ele tem 2 bolinhas desse lado, que quando eu quero mostrar uma, eu tampo aqui. Não parece que só tem uma, falo uma, induza... Aí a parte da psicologia, né? Sim. Meio que um tipo de indução. Uma, você tem 2, mas você tá vendo uma. Nesse caso aqui, quando tem 3, né? Quando eu quero mostrar 2, eu tampo aqui 2. Todo mundo vai achar que tem 2. Desse lado eu tenho 3, tampo aqui. Aliás, eu tenho 2, tampo aqui, parece que tem 3, né? Não sei se... É lógico, por isso que mágica não pode repetir. Sim, Na primeira vez a pessoa entende. Rápida e intensa. Ela não consegue compreender como foi feita. Na segunda vez ela já tem uma percepção um pouco diferente. Ela já não tem aquela coisa que vai quebrar o paradigma ali. Ela já tem aquilo inscrito na cognição dela. Por isso eu não vou repetir. Mas como essa eu vou ensinar, não tem problema de repetir. E quando eu quero mostrar 4, eu tampo aqui, ó. Entendeu? Parece que tem 4, não parece? 4. Sim. 1, 2, 3... É a forma da virada, forma né? Como você vira. 1, 2, 3... Mas assim, eu trabalho com público infantil, a gente falou mais cedo que eles são... como a gente disse mesmo, que eles são mais criteriosos, mais exigentes. Mais críticos ali. Tem criança que a gente tem assistido que são espertíssimas, né? Sim. Tem criança que vai falar assim, pô tio, você tá tampando um buraco vazio aí, não tem nada. Nesses casos eu tenho que mostrar que realmente eu tenho, que quando eu mostro 4, eu também não tô tampando um espaço vazio, que eu tenho 4. Ou então 5, você entendeu? Porque não 5 ou até 6, se for preciso. Essa dá pra levar pra fazer em casa. Boa, né? Cara, eu acho que é legal, não é? Não vai dando uma... Eu mesmo cheguei nervoso, tempo. Já tá mais tranquilo, já dá pra fazer mais umas 2 horas de bate-papo. Dá. Vou pegar o dinheiro aqui. Cara, e assim, falando agora Pode fumar? Pode, claro. Vamos. Pô, achei que você fosse falar que não podia fumar. O cara, não, que pode tudo, você pode fazer o que ele quiser. O cara quer dar cigarro pra população inteira. É aquele cara lá, eu comprei não fumem. Não fumem, crianças. Eu comprei pra vida inteira, né? Aquele meme lá. Você pito muito. O cara dá uns 15 mil maços de cigarro no carro. Muito. Cara, falando dos grandes nomes da mágica, assim, quais você tem, assim, que você falava, putz, cara, esse pra mim é a grande referência. E, obviamente, pode ser que alguns não estejam mais entre nós, né? Você, dos brasileiros ou de outros países, assim, teve algum que você já teve a oportunidade de conhecer? Lógico que os nacionais, né? Eu conheci o Ben Ludmer. Cara, ele é bom, né, cara? Cara, um dos meus ídolos também, muito bom. Que além de mágico, ainda é comediante, né? O cara manda muito. Fantástico, fantástico. E a maneira como ele usa a mágica também no show de comédia dele é fera. Eu conheci o Mágico Renner, não sei se você já ouviu falar dele, foi naquele Qual o Seu Talento? Uhum. Conheci o Jorge Rubadel, eu conheci um cara de Belo Horizonte que chama Rafael Sufoco. O cara é muito bom também. Eu tô doido pra participar de um workshop de um cara que chama Rodrigo Lima também, é um pernambucano maravilhoso, brasileiro. Trabalho com mágica infantil, então é mais o meu link, mais a minha cara. Tem o Bernardo Sedlacek, que também, esse cara é um fenômeno dentro da cartomagia, assim. Ele é
um tipo de cartomagia muito diferente, muito criativo, assim... Ele nem compete no FISM, ele dá gala, ele se apresenta lá, assim, ele tem o Alan Simonov também, que é muito bom. Esses brasileiros, assim, que eu gosto bastante. Issal e Mamura, já conheci também. Issal, o cara é figuraça, assim, simpaticíssimo. Você já conheceu ele? Conheci. Eles vieram em Itajubá, né? Veio o Issal, veio o Renner, o Ben Ludmer. Aí, internacionais, eu não conheci ninguém, mas tem Jeff McBride, que é um monstro. A gente já falou do Copperfield também, que assim, é um ídolo maior, assim, um cara genial. O patamar que ele levou a mágica, assim, o tipo de mágica que ele fazia, a influência que ele teve. Cara, ele foi uma das celebridades mais bem pagas dos Estados Unidos. Ele tem um show em Las Vegas mantido há décadas assim, né, então, cara, genial. René Lavão, argentino, monstruoso também. Juan Tamares, que é desse número do dinheiro aqui, assim, ele faz com cartas, assim, também, putz, pra quem gosta de mágica, assim, tem que assistir. Destrói um tanto, né, cara? Destrói. Tem o Vic Fabrini também, que eu falei mais cedo, o número deles, esse número de 10 minutos, assim, é um número maravilhoso, fantástico, você entendeu o número, você vê a entrega dos caras. Tem o William Seven, que tem um ato chamado A Maçã também, acho que ele ficou bem, não sei se não chegou a ganhar, não, mas ele ficou muito bem colocado no FISM ou no Flasoma, que o Flasoma é o latino-americano. Sim. E um dos dois ficou muito bem colocado. Então, assim, a mágica brasileira tem o Henri Klaus, que são mineiros também, lá de Belo Horizonte. Tem alguns bons nomes despontando aí, Ricardo Malherbe, o Rafael Santa Cruz, tem bons nomes despontando assim na mágica brasileira também. A gente tá bem representado. Tem Dani da Ortiz, Lenart Green, que são gringos, que são monstruosos com cartas, assim, você pega o cara, começa a manipular a carta, assim, você fala, nossa, que coisa ridícula, parece que esse cara não sabe nada de carta. Tipo isso que eu fiz aqui, sabe, derrubando carta e fazendo uma bagunça, mas o cara junta um pouco da comédia no negócio, né? O Juan Tamares é muito comediante, mas os caras fazem coisas que... Porque é diferente, assim, mágico pra mágico e mágico pro grande público. Sim. Porque o grande público é satisfeito com um número visual, com um número que tem um impacto. Botar fogo, por exemplo, esse número da carteira. Eu vou lá, eu preparo um número, assim, uma série de mágicas incríveis. Eu ensaio, eu treino, eu faço na frente do espelho e tal. E não tem o efeito da bendita da carteira que pega fogo. Quando termina o número, a criançada... Tio, põe que faz a carteira pegar fogo, faz a carteira pegar fogo. Poxa vida, cara. Isso aqui é assim... Treinei tanto aqui, cara. Foi tanto treino pra nada, assim. Pra nada não, né? Mas pro reconhecimento cair em cima da carteira. Então, assim, pro grande público, o que importa é o impacto visual. Ali eles estão vendo pela primeira vez. Agora, fazer mágica pra mágico já é... eu não tenho muita experiência nisso, confesso, eu assumo. Mas já é outro patamar, é outro nível. Todos esses que eu tô falando são mágicos idolatrados pelos mágicos também, assim, sabe? Porque são mágicos que conseguiram, conseguiram transcender mesmo essa barreira e conseguir enganar quem é... Tipo, os caras que ganham um Full Us, por exemplo, o cara tá inovando num nível radicalíssimo. O cara, ele tem que criar algo, tem que ser muito... né, pra poder derrubar os caras que são gênios, né, exato, cara? Os caras que inventaram muita coisa, né? Então, de repente você conseguir enganar eles é um mérito maior do que qualquer outra coisa, assim, porque, né, é um processo, assim, muito difícil, né? Cara, e assim, alguns trabalhos, assim, como o próprio o David Blaine, eu acredito que o Houdini fez muito isso. Algumas coisas não eram muito mágica, né? Era outro patamar, digamos assim, porque, por exemplo, chega a ser algo quase que uma como que eu vou dizer assim? O cara chegava em alguns tipos de magia ali, de ilusionismo, o cara tava basicamente utilizando o corpo dele no limite total também, né, cara? Tem um mágico que... Na verdade, esse desafio do Penn Teller, eu acho que ele surgiu por conta do Houdini. O Houdini que tinha esse desafio de você me enganar, qualquer truque que eu assisti 3 vezes, eu consigo falar qual que é o segredo. E aí tem um mágico que chama Dai Vernon, que foi lá e quebrou. Ele fez 8 vezes o mesmo número de cartas ambiciosas, que chama. Fez 8 vezes o mesmo número. O Houdini ficou ferrado, não conseguiu adivinhar o porquê. Por que eu falei do Dai Vernon? Me perdi. Fugiu completamente. Você perguntou mesmo. Por conta desse tipo de... que eu não sei se é mágica, mas
do limite ali, né? Que chega, por exemplo, ao limite da exaustão do corpo, sim, de sim, algo, sim. né? E aí o próprio Houdini, ele era especialista e se fez por conta de escapismo, que Sim. é uma categoria da mágica. Vamos dizer assim, é uma coisa que foi agregada ao trabalho de arte mágica, assim. E era isso, é amarrar, acorrentar o cara. Tem alguns números no meu show que eu faço também, que estão. Isso conta um pouco da história do Houdini Uhum. também. E é um desgaste físico violento. O Sim, Houdini imagino. morreu meio que em decorrência de números de mágica. Ele tinha um desafio de alguém de chamar alguém no palco, alguém forte, assim, e essa pessoa socava a barriga dele. Não é mágica isso. Não Sim. é um efeito sei lá, de super Contração musculatura ali, alguma e coisa, tal. né? Mas ele tinha de estar preparado. Ele num dia à toa ali assim, numa sessão de autógrafos, o cara veio e brum, deu um murrão sem que E ele ele não tivesse tava pronto. enrijecido. E aquilo acho que foi apendicite que aconteceu com ele. Mas meio que a entrega dele foi tamanha que ele morreu meio que em cena, assim, meio que fazendo um número. Não morreu em si, mas tipo, aí ele tem um truque que ele é amarrado pelos pés e colocam ele dentro de um aquário com água. Todo mundo já deve ter Sim. visto a Tem uma câmara de série tortura. também que fala, né? Tal. Aí foi ali que o apêndice realmente estourou, né? Vamos dizer assim. Depois ele veio a morrer no hospital. Então é a entrega de vida, realmente, Sim. assim. E ele, o Dai Vernon, que foi esse cara que o enganou, criticava depois de um tempo, eles tiveram uma rixinha assim, e ele disse, ó, o Houdini é muito bom escapista, mas em termos de cartas, ele não sabe quase nada. Então, pô, um dos maiores que já existiram, o Dai Vernon Uhum. vinha levantar e falar, é que o Dai Vernon é um monstro também, mas vinha falar um trem desse, né? Que o cara não sabe nada de mágica de cartas. Então, Cara, porque... se você for bom em mágica de cartas, não necessariamente você é bom em todas as mágicas, Sim. então, são categorias, assim, sabe? É porque é um universo muito gigante, né, cara? A própria, o escapismo, aí tem outro que consegue fazer outras mágicas visuais ali que foge muito, por exemplo, porque é um domínio diferenciado, né? A Da sua mão prestidigitação, ali e né, da tal, são manipulação. muitas coisas, né? Acho que, se não me engano, acho que é o próprio David Blaine que ele tem uma que ele engole um peixe vivo e aí volta. Imagina a entrega do Cara, sapo, cara, engoliu o sapo, de verdade. Pô, eu e não. tirar vivo. Que coisa maluca, que coisa doida. Porque assim, o cara tem que preparar o corpo dele de um Ele tem tanto, desafios, né, assim, cara? ele tem um desafio que ele ficou em pé num lugar super alto lá por tantas horas, Sim. que ele entrou num bloco de gelo, que ele ficou submerso. Então ele tem vários Tem umas desses coisas muito desafios loucas, né, cara? de meio que colocar a vida à prova mesmo, assim, meio que. Tem um dos filmes do Houdini que é meio que isso, assim mesmo. Ele tava meio que decadente e ilustra isso, assim. Ele meio que. Não decadente, né, mas não conseguindo emplacar, não conseguindo fazer sucesso. Sabia fazer mágicas, mas não conseguia fazer sucesso. Aí um agente vem, ele fala: mais mágica eu não quero. Aí ele pega um isqueiro, assim, acende e fica conversando com o cara com o isqueiro. Eu não sei se é verdade, mas no filme tá lá. Fica lá com o isqueiro, assim, queimando a mão e conversando com o cara. Aí o cara vai ficando impressionado. Aí que ele saca: poxa, arriscar a vida, eu me colocar em perigo, Causa impacto. se fosse hoje, dá like, né? Sim. Tem engajamento, as pessoas vão curtir, vai dar público. Eu não sei se é o Houdini que também faz tem uma série, não sei se é um show dele, que é algo quase que sobrenatural, né? É que o ele, Atos que Desafiam a Morte, será? eu acho que, não Os lembro filmes dele? disso, ou que ele... Cara, agora sim, eu posso... você fala da cruzada contra charlatões que ele empreitou, é isso? Cara, agora eu não eu tava tentando lembrar aqui, que eu lembro que eu assisti um dele, eu não sei se é o próprio Houdini, que ele fazia... Ele falava que invocava espíritos, alguma coisa desse tipo, eu não sei se é o Houdini. Que também é outro tipo de trabalho muito mais... Talvez de um psicólogo, de tentar ler as pessoas e através daquilo trazer uma experiência Espiritual. de espiritual, Entendi. né? O Houdini, eu acho que bem pelo contrário, assim, até. O Houdini teve um momento fatídico, que foi uma virada na vida dele, que foi quando a mãe dele morreu. Sim. E quando a mãe dele morreu, antes dela falecer, óbvio, ele combinou com ela um código. Que ele ia buscar a mãe no pós-vida. Ele dizia assim, se eu escapei de tantas coisas, eu vou burlar a morte, eu vou escapar da morte também. Era uma coisa que ele queria. Então ele queria conversar com a mãe dele depois do além. Só que ele sempre foi muito cético, por conta de mágica também, de verdade, a gente desenvolve uma maneira de pensar muito racional, uma maneira meio óbvia, assim, fica difícil de você cair em qualquer
conversinha espiritualizada, Sim, assim, sim. sabe? Nesse tipo de papo. E aí ele partiu com uma empreitada. Ele saiu rodando por todos os médiums da Europa, nos Eu acho Estados que foi Unidos, isso. tentando fazer contato com a mãe dele, cara. Então ele ia pra sessões espírita, ele ia pra tudo que a pessoa que falava que conseguia ter algum contato, e aí acabou virando um frisson, pô. Se eu conseguir Sim. falar alguma coisa sobre a mãe do Houdini, ele era famosíssimo também e Uhum. tal. Mas aí no fim das contas, no fim da vida dele mesmo, ele procurou e desmascarou muita gente, porque Sim. ele conhecia a técnica do ilusionismo, né? Ele tinha uma equipe também junto com ele, então foi fácil dele, pra ele ir desvendando algumas coisas que as pessoas tentavam fazer com ele ali, assim. Ele chegou a fazer isso isso virou um show, né? Virou, né? Aí depois mais recente, teve o James Randi também, que fez isso. Ele era um cético super conhecido, assim, e um mágico muito bom. E ele andava por aí também, desmascarando. Tem uma instituição dele que oferece, eu acredito que ele já faleceu, mas eu acredito que até hoje tá lá. $1 milhão para qualquer pessoa que provar qualquer tipo de atividade sobrenatural. Caramba. Qualquer coisinha. Só que tem que ser experienciável. Tem que as pessoas têm que tá lá e tem que obedecer meio que alguns critérios, assim, também, né? Não é qualquer coisa, qualquer tipo de manifestação. Tem que ir lá e conseguir fazer aquilo acontecer na frente dele. Então, a mágica. Ó, que doido também. A mágica de uma ferramenta para charlatões, de uma coisa que ajudava a enganar as pessoas, passou a ser. Os mágicos passaram a ser grandes. Ferrenhos defensores contra os charlatões, assim, Sim. contra as pessoas Descobridores que enganavam. Exato, desmascarando muita gente. Então, tipo, virou mesmo uma chave ali. Porque é isso, eu em nenhum momento, quando vou fazer mágica, por mais que haja a possibilidade eu jamais vou falar pra você, eu tenho poderes sobrenaturais. Às vezes eu vou meter esse papo brincando, assim, às vezes pra dar um enredo, um charme, assim. Uma Mas contextualizada ali. qualquer pessoa que perguntar nada do que foi feito aqui, nada do que eu já fiz, tem algum tipo de relação com o sobrenatural. A coisa é outra, é uma arte, é baseado em técnica, é baseado em falhas de percepção, é baseado em ilusão, exatamente. Então, essa empreitada do Houdini aí acho que rendeu bastante. Tem outras pessoas que fizeram igual também, assim. E eu acho que foi um serviço, né? Um serviço social que a mágica cumpriu. Tem mágicos que fizeram, por exemplo, tem o Maskelyne, Jasper Maskelyne, ele enganou o Hitler, cara famoso, dá pra sair. Ele fez uma cidade fake mesmo, cara, que foi bombardeada. Então ele usou técnicas de ilusionismo para enganar o exército alemão. Uma passagem curiosa do mundo mágico, assim. Então, eu acho que é legal deixar um legado, assim, Sim, né? é muito doido, né, cara? E aonde que você quer chegar com a mágica ainda? Ou não tem um limite, assim? Cara, vou falar a verdade, eu costumo brincar com as pessoas que o meu sonho é comprar um caminhão baú, montar um palco na metade dele, na outra metade eu montar uma casa e sair Sair pro rodando por mundo. aí. De verdade, seria a realização mesmo de um sonho mágico pra mim. É o que eu quero fazer pro resto da vida, independente de qualquer coisa que aconteça. É o que eu quero fazer pro resto da vida mesmo. Então eu quero chegar velhinho e tá fazendo mágica e tá aprendendo coisas novas. Porque além de fazer mágica, eu consumo mágica, sabe? Eu assisto mágica, eu acompanho alguns programas, eu faço meus treinos. Então é uma coisa, como falei lá no começo, né? Me ajudou a acalmar aqui, cara. Você viu que eu mudei, né? Você viu minha cara mudando assim, então... É terapêutico. É igual um cara que toca um violão mesmo, que tá num dia ruim ali, ele Sim. cata o violão, ou alguém que pinta, alguém que... Eu acho que a arte tem de estar presente na nossa vida. Necessário, né? E os fazedores de arte colhem bastante benefício disso, assim, sabe? Do efeito colateral de ser artista, de pensar abstratamente, às vezes, de timidez, no caso da mágica, assim, que você acaba perdendo, de melhorar um pouco a maneira como você fala, de empatia, de enxergar o outro. Enfim, arte é fundamental, né? Cara, e assim, é algo que te faz enxergar o mundo diferente, eu acredito, né? Muitas vezes você tá com um pensamento X ou Y, e às vezes é com a arte, ou com a música, ou com uma mágica, ou com algo desse mundo que te faz mudar percepções e deixar um pouco o estresse de lado. É algo muito mais necessário do que às vezes a gente imagina, né? Sei lá, algumas pessoas podem enxergar de uma maneira meio infantil, ou sei lá, ver com olhos tortos, mas
a função que tem pra mim, o que me completa, a maneira como as pessoas me olham depois que termina um truque de mágica é gratificante demais. É gratificante demais mesmo. Essa sensação de, capaz, é possível, assim, é impagável, cara, impagável mesmo. Cara, bom demais. Meu amigo, foi Quer mais muito bom. uma? Posso fazer Claro, mais uma? claro. Pode fazer mais Eu adoro, quantas se você quiserem. deixar, eu vou fazer. Ser sincero, não tô brincando. Essa mágica que eu vou fazer agora pra vocês, pessoal, pra gente encerrar, eu gosto de deixá-la pro final mesmo. Esperei só você falar do encerramento pra poder chegar nela. Que ela é uma mágica impactantíssima, cara. De verdade, assim, todo mundo que assiste, eu acho que nenhuma das vezes que eu fiz ela, eu deixei de arrancar um sorriso meio espantado, um aplauso, assim, sempre foi maravilhosa. Porque é uma mágica super simples também, envolve um saco de papel vazio, certo? E além desse saco de papel, eu uso também uma garrafa, certo? Uma garrafa que eu coloco aqui dentro. E em questão de segundos, no caso só 3, essa garrafa vai desaparecer, ó. A garrafa ainda tá aqui dentro, certo? E aí eu conto assim, ó. 1, 2, 3, a garrafa sumiu. Desapareceu na hora, você entendeu? Só que ela é tão legal, por que eu deixo ela pro final? Porque são meio que 2 efeitos em um. A garrafa que desapareceu, quando eu conto 3, 2, 1, ela volta Ela a aparecer. Não é incrível? A garrafa some, ó, vou fazer de novo, porque eu acho que não vi o sorriso que eu queria dentro do seu rosto, vai. 1, 2, 3, pum, sumiu. Desapareceu. 3, 2, 1, garrafa volta a aparecer. É boa, não é? Incrível. Você tá sendo cínico, você não gostou, né, cara? Eu não vou fazer mais essa. Deixa pra lá. Vamos terminar nosso papo. Cara, Meu querido, foi muito bacana. muitíssimo obrigado pela oportunidade, sim. Que conversa delícia. Siga com esse projeto. Eu tenho assistido algumas das entrevistas. Vi a do Jorge também, que é um amigão. Que fantástico, o que eu falei pra você mais cedo, eu assisti a entrevista dele, saí correndo. Eu vi a do Beterraba também, fiquei super inspirado, até a questão da lei Sim. da Paulo Gustavo, Aldir Blanc, da Aldir né? Blanc. Ele comentando sobre isso, então vamos dar voz pra essas pessoas, Sim. que tem muita gente legal em Brasópolis também. Depois eu fiquei pensando em várias pessoas que você podia trazer aqui pra gente Sim, conversar sobre pô, isso. bom demais. Inclusive, diferente de você, eu não fiquei com vontade de correr igual o Jorge. Eu falei pra ele que se eu correr 1 quilômetro eu morro. Eu corri 3 o cara falou, não, eu faço um treinamentozinho final de semana, eu corro 50 quilômetros. Eu falei, caceta, 50 quilômetros eu não brincar com o cara. Eu não consigo pensar nisso. Ele terminou uma prova de 64 km. 64 Então, cara, km é muita correndo, coisa. você imagina que coisa Não, mais. ele falou aqui da prova que ele fez de 100 km, cara. 100 km. Você tá doido daqui em São José. Falta de juízo. O cara tem que ser... É outro nível de atleta. Eu não tenho essa possibilidade. Talvez se for 100 km tomando uma cerveja, comendo um torresmo de carro, tudo bem. Não fazendo isso dirigindo, mas... mas, cara... Deixa eu deixar meu arroba, Claro, meu telefone. precisa. Você coloca depois. Luan Visotto, VIZOTTO, @, Luan Visotto, no Instagram. Lá tem algumas mágicas, algumas coisas que eu faço. E o WhatsApp também. Sim. 35997626372. E tamo junto, festa, evento. Às vezes, se precisar fazer mestre de cerimônia pra alguma coisa, pra falar com criança, com adolescente, Palestras, com adulto, idoso, qualquer tempo. Oficina de arte mágica. Isso é muito legal, de verdade. Funciona bem pra caramba, assim. As pessoas têm bastante interesse também. E é isso. Excelente. Deixa de novo seu arroba. O arroba é Luan Visotto, LUANVIZOTTO. Visotto. E 997626372 no Instagram. Tá lá no DD35, tá lá no Instagram também, meu telefone. Boa. Qualquer coisa, boa. Serviço de psicologia, psicopedagogia e mágica, né, cara? Junta tudo aí num pacote aí já. Enganar as pessoas. Eu ganho pra isso. Que jeito mais ruim de ganhar dinheiro. Se divertir é a coisa mais gostosa do mundo. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tanto da mágica quanto o seu trabalho ali na PAI. Assim, eu acho incrível esse tipo de possibilidade de encantar fazendo um trabalho que, mais do que social, eu acho que ele é... outro nível de trabalho, imagino. Eu gostaria de fazer algo desse tipo. Espero que o que eu faça chegue de alguma forma, né, para ajudar, né? Mas eu acho que ações dessa forma não só ajudam aqueles que estão ali sendo atendidos, mas também ajuda a gente a
a crescer como ser humano, espiritualmente, seja lá como as pessoas enxergam esse crescimento que eu acho que existe. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E sucesso, seja na psicologia, seja na mágica. Sim. Desejo muito sucesso para você. E o espaço está aberto quando você quiser voltar de novo. Só me chamar, tem número de mágica para ator. Nós fazemos inúmeros shows aqui. Posso fazer. Bom demais, meu amigo. Obrigado, meu querido. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu, Rodolfo. Tamo junto. Pessoal, e vocês que nos acompanharam nesse bate-papo, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Foi muito bacana saber um pouco sobre mágica e muitos outros assuntos, muitos outros trabalhos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, assim como eu aproveitei. E até a próxima. Fui!